O que você faria se o tempo parasse? O mundo inteiro congela, deixando apenas você livre. Em 10.000 anos, incontáveis beldades foram tocadas por você. Sem medo, você até marcou seus nomes em seus corpos. Mas todos que você tocou recuperaram a consciência e juraram te despedaçar quando a paralisação acabasse. Neste momento, no quarto da imperatriz da grande dinastia Qian, você olha para o peito dela, franzindo o nariz com desdém. Essa garotinha é boa em tudo. Só falta um pouco de volume aqui. Depois de massageá-la a noite toda ontem, hoje este galã vai se dar ao trabalho de ajudá-la novamente. Nesse instante, a imperatriz está à beira do colapso interior. Desde o momento em que você a tocou, sua consciência já havia voltado. Mas seu corpo permaneceu imóvel como madeira. Forçada a ter uma intimidade profunda com você a noite toda, Li Vanqiu sente o coração morto. Nem mesmo as pálpebras conseguem tremer, por mais que ela lute. Você murmura, entediado, que sem graça. Não pode se mexer, que diferença tem de uma boneca inflável? Os olhos de Li Vanqiu se viram para dentro, cheios de desgraça. A imperatriz ergue a mão e desfere um tapa forte no seu rosto. Guardas! Despedacem este cão de um assassino traiçoeiro. Sua aura explosiva se ativa, e uma espada longa aparece do nada, perfurando em sua direção. Ao ouvir fala humana, você congela, sem acreditar no que vê. 10.000 anos. Finalmente ouço uma voz humana. As regras da paralisação do tempo finalmente cessaram. Não preciso mais ficar sozinho. A alegria toma conta de você. Sem se desviar ou esquivar, você avança contra a luz e puxa a imperatriz para seus braços. Depois de um beijo profundo, você desaparece num clarão. A imperatriz não o persegue, seu corpo, recém-tocado, ainda dói. Isso não pode vazar. Se alguém souber que um intruso invadiu o palácio à noite e roubou a pureza da imperatriz da grande Qian, a realeza será motivo de chacota no Oriente. Quando os guardas entram, Li Vanqiu já recuperou a majestade de sempre. Investiguem para mim um tal de Lin Deixin. Se não tiver antecedentes, caça nacional. Quero ele despedaçado. Ele saber seu nome não é surpresa. Por que você, seu moleque, sempre grava seu nome no corpo das mulheres depois de cada encontro? Do outro lado, o continente Shuamo acabou de se recuperar da paralisação do tempo, e o mundo inteiro ferve instantaneamente. Em todas as facções, todas as mulheres bonitas gritam seu nome. No mesmo dia, as grandes potências emitem ordens de extermínio contra você. Fugindo do palácio, você retorna à sua seita original. Ao ver o clã Qinjun recuperando suas cores de antes, lágrimas escorrem sem controle. 10.000 anos se passaram. Você não é mais o discípulo servil humilhado, mas sim o maior guerreiro deste mundo. O líder Mu Qinjun sente sua presença e sai da seita, curvando-se em respeito. Não sei que grande mestre honra o clã Qinjun. Mu Qinjun falhou em recebê-lo de longe, espero que perdoe. O céu, porém, permanece em silêncio, sem resposta. Você já partiu como um clarão. As grandes facções logo descobrem sua identidade, com um retrato. Das famílias nobres e santuários seculares do continente até os reinos e seitas mais reles. Todas as mulheres que você domou, ao saber que você é apenas um pequeno discípulo servil do clã Qinjun, entram em colapso coletivo. Elas, que são as orgulhosas filhas do céu de suas seitas, foram tocadas intimamente por um mero discípulo servil. As mulheres correm para as montanhas Qinjun, exigindo que o clã entregue você. Mu Qinjun insiste que você já partiu. Mas elas não desistem. Finalmente, o líder faz um juramento celestial e entrega as roupas de servil que você usou e os símbolos da seita. Só então as cultivadoras se acalmam. Pegando suas roupas, elas imediatamente usam artefatos de busca de aura para te procurar. Enquanto isso, você está na cidade de Qinjun, perto do clã, planejando aceitar uma jovem de 17 ou 18 anos como discípula. Quando era servil, você foi ferido por uma besta, e essa garota te salvou. Agora, no anel no dedo da garota, mora uma velha bruxa. Garotinha. Essa velha não tem boas intenções. Ela quer tomar seu corpo. Se me aceitar como mestre, não só a elimino para você, como também atendo um pedido seu. A garota olha para o anel em sua mão, astuta, como se estivesse pesando os prós e contras. É verdade? Vai fazer tudo o que eu pedir. Quero ser como a santa do clã Qinjun, um corpo da Ostenato. Consegue. Você franze a testa. Foi a velha no seu anel que te disse isso, não foi? Normalmente, o corpo da Ostenato é extremamente raro, é inato e irreversível. A velha apostou nisso, fazendo a garota pedir algo quase absurdo.
Para ela, você é tão jovem, no máximo no reino do núcleo dourado. Mas no instante seguinte, você acena levemente com a mão, e o espírito da velha, incontrolável, sai do anel. Preso por uma força invisível. Você a encara, os olhos cortantes. Não tenho tempo para joguinhos de palavras. Achou que ninguém poderia mudar uma constituição inata? Hoje, vou te mostrar algo e fazer você morrer sabendo. Com um piscar, você aparece diante da garota. Energia do céu supremo flui de seus dedos, entrando diretamente nela. A garota treme, sentindo uma força poderosa circular dentro dela, remodelando sua essência. A velha regala os olhos, o queixo quase caindo. Corpo da Ostenata? Como é possível? E ainda mais forte, o corpo da espada da Ostenata. Quem é você? Você sorri, o canto da boca se curvando. Por que um morto se importaria com isso? Na próxima vida, abra bem os olhos e não se meta comigo. Assim que termina, uma bofetada pesada acerta o espírito da velha, aniquilando sua alma por completo. Lindir, testemunhando sua força, imediatamente se ajoelhou e bateu 3 vezes a cabeça no chão, com a voz cheia de reverência. Mestre, por favor, aceite esta reverência de sua discípula, Li Lindir. Você assentiu satisfeito e jogou um anel espacial para ela. Dentro dele, há técnicas de cultivo e recursos de treinamento adequados para você, além de talismãs que fiz pessoalmente. Em momentos de perigo, eles matam instantaneamente um cultivador no estágio da transformação. Se ainda não funcionar, esmague o tablet de jade dentro dele. Em 3 respirações, este mestre estará aqui. Mal terminou de falar, sua testa de repente franziu, como se sentisse algo. Este mestre ainda tem algo a fazer. Voltarei mais tarde para te levar. Em seguida, sua figura desapareceu instantaneamente do local. Pouco depois de você partir, um grupo de mulheres vestidas com roupas luxuosas começou a se aglomerar do lado de fora do pátio de Li Lingier, murmurando entre si, a Aura estava aqui há pouco. Como desapareceu? Vamos nos separar e procurar. Temos que pegar aquele sujeito. Ela é apenas uma discípula servente da seita nuvem pura. Não pode ter ido longe. Do outro lado, a imperatriz Li Vanquil, vestida com roupas simples e elegantes, segurava o caroço da fruta espiritual que você havia roído, através da aura residual. Ela seguiu seu rastro. Sempre que se lembrava do que você tinha feito com ela nos últimos dias, seu rosto ardia de vergonha. Hoje, ela saiu do palácio especialmente para encontrá-lo pessoalmente e acertar as contas. Ao passar por uma casa de chá, Li Vanquil decidiu descansar um pouco. Assim que se sentou, ouviu 2 pessoas atrás dela discutindo animadamente. Você ouviu? O mestre da seita nuvem pura tem uma relação imprópria com sua própria discípula. Meu amigo trabalha como servente na seita nuvem pura. A informação é absolutamente precisa. As palavras servente da seita nuvem pura chamaram a atenção de Li Vanquil. Seus olhos belos instantaneamente se voltaram para a fonte do som. Você estava de costas para ela, falando com entusiasmo, sem saber que a imperatriz estava a poucos passos de distância. Quanto mais Li Vanquil ouvia, mais familiar a voz lhe parecia. Ao se aproximar, viu que era você. Um clarão de espada brilhou. Li Vanquil sacou sua espada e avançou contra você. Em poucos movimentos, você foi encurralado contra a parede. As pessoas ao redor já tinham fugido. Li Vanquil perguntou friamente, pressionando. Diga, como você conseguiu infiltrar no palácio? Ela queria acabar com você imediatamente. Mas a curiosidade a fez adiar a intenção de matar. Ela realmente queria saber como um discípulo servente da seita nuvem pura podia invadir o palácio silenciosamente, que tinha uma barreira colocada por um ancião protetor. Você fingiu estar assustado e gaguejou de volta. O quê? Você ainda está aqui? Li Vanquil franziu a testa, confusa. Chega de conversa fiada. Responda a minha pergunta. A esta hora, você deveria estar no palácio. Você pensou, seu general protetor do reino e o chanceler nacional se aliaram ao grande ancião da seita nuvem pura. Eles estão se revoltando e planejam colocar o filho do seu segundo irmão no trono. Tem certeza de que não quer voltar? Se demorar mais, eles vão invadir o palácio. Essas informações internas eram segredos que você descobriu ao ler as cartas secretas na mansão do general durante a pausa no tempo. O rosto de Li Vanquil mudou ligeiramente, seu coração apertado. Não precisa se preocupar com os meus assuntos. Vou contar até 3. Se não falar agora, mato você imediatamente. 1, 2. Antes que ela terminasse, uma mulher coberta de sangue correu pela porta. Majestade, terrível!
O general protetor do reino e o chanceler nacional se aliaram ao grande ancião da seita Nuvem Pura para se rebelar. Naquele momento, Li Van-Kiel foi como se um raio a tivesse atingido. Sua mente ficou em branco, um choque no coração. Embora o palácio tivesse um ancião sentinela, aquele velho nunca interferia nas lutas internas da família real, só agia quando a clã real enfrentava uma ameaça de extermínio. Li Yishan, Lin Hohai. Seus dois cães traidores. Como ousam conspirar com estranhos para um golpe? Juro que exterminarei suas 9 gerações. Apesar de suas palavras duras, Li Van-Kiel sabia que a situação estava perdida. O general protetor do reino e o chanceler nacional eram ambos especialistas no estágio do núcleo dourado, junto com o grande ancião da seita Nuvem Pura, que estava no pico do núcleo dourado. Ela, que estava apenas no 5º nível do núcleo dourado, não tinha chance alguma contra 3 especialistas do núcleo dourado. Foi então que você de repente falou: que tal fazermos um acordo? Eu ajudo a sufocar esta rebelião. Você só precisa passar uma noite comigo. O que acha? O olhar de Li Van-Kiel varreu com um tom zombeteiro e frio. Esse garoto está apenas no estágio da energia refinada, seu poder é pateticamente fraco. Ela riu com desdém, dirigindo-se a você. Você quer enfrentar os 3.000 soldados de elite da mansão do general e 3 especialistas do núcleo dourado? Desta vez, vou poupar sua vida. Saia agora. Você, no entanto, permaneceu calmo, com o sorriso intacto. Contanto que você aceite minha condição, juro pela minha vida que vou ajudá-la a sufocar a rebelião. De qualquer forma, a situação atual está péssima. Minha intervenção não vai piorar as coisas, não é? Li Van-Kiel rangeu os dentes, pensando consigo: esse sujeito está apenas delirando. Se você realmente conseguir sufocar a rebelião, que seja um dia, até um mês de serviço eu aceito. Suas palavras foram cheias de desdém, sem acreditar que você tinha essa capacidade. Ao ouvir isso, um sorriso significativo se abriu em seu rosto. Então você saiu da casa de chá em grandes passos, com a energia fluindo e as mangas da roupa se inflando. Sua voz trovejou. Lin Beijing, discípulo servente da seita Nuvem Pura, infiltrou-se no palácio da grande dinastia Qian e se juntou aos rebeldes. Peguem-no! Com o apoio da energia espiritual, a voz ecoou pelo céu, instantaneamente alcançando aquele grupo de cultoras que estavam loucamente perseguindo você. Ao ouvir a notícia, elas imediatamente mudaram de direção e correram em direção ao palácio. Aquelas senhoras estavam todas com uma sede de matar, com a atitude de antes matar 1.000 inocentes do que deixar um culpado escapar. Mesmo que não pudessem aniquilar completamente os rebeldes, com certeza os deixariam em frangalhos. Li Van-Kiel ficou atônita, seu rostinho alternando entre pálido e vermelho. Isso não vale. Você está trapaceando. Pensando que acabará de concordar em servir o outro por um mês, ela ficou ainda mais furiosa e envergonhada. Você olhou para ela de lado. Eu digo, tudo bem ter peito pequeno, mas por que sua generosidade também é tão pequena? Não pode ter um pouco de postura de imperador? Acabou de fazer uma promessa e já não leva a sério. Ao ouvir isso, Li Van-Kiel ficou tão furiosa que seu peito se elevava e descia. Reprimindo à força o impulso de matar, essas cultivadoras no máximo resolvem os rebeldes. Mas como lidar com os 3 especialistas em núcleo dourado? Se você realmente quer que eu o sirva por um mês, está bem, pelo bem daquele mês. Estou disposto a me arriscar. Desta vez, você tem que cumprir sua palavra. Li Van-Kiel pegou o objeto, com o rosto cheio de confusão. Mas quando ele examinou cuidadosamente, ficou paralisado no local. Era uma pílula espiritual de qualidade suprema. Ao sentir os itens dentro do anel de armazenamento, havia uma espada antiga de nível de tesouro espiritual, mesmo sendo a ex-imperatriz. Li Van-Kiel não pôde evitar tremer as mãos e a voz. Isto é para mim? Você ainda parece relutante e dolorido. O quê? Não quer? Estou relutante em dar? Dizendo isso, fez menção de pegar de volta. Li Van-Kiel imediatamente abraçou os tesouros. Com medo de você voltar atrás, sem dizer nada, engoliu a pílula diretamente. Imediatamente, sua aura explodiu. Rompeu instantaneamente o gargalo do pico do núcleo dourado. O efeito do medicamento continuou agindo, fazendo-a entrar no estágio do bebê primordial. Subiu direto até o 3º nível do bebê primordial antes de parar. Após concluir a proibição, a imperatriz abriu os olhos e examinou novamente com sua percepção espiritual. Mas ainda só conseguia perceber um cultivador comum no estágio de refinação de Qi. Ela sentiu um arrepio no coração.
Como um servo de seita no estágio de refinação de que teria uma pílula espiritual de qualidade suprema e uma espada antiga de tesouro espiritual. Mas o tempo era curto, ela não tinha tempo para pensar. Com um movimento, disparou como um relâmpago em direção ao Palácio Imperial. Você, parado no local, coçou o queixo, com os cantos da boca erguidos em um sorriso de satisfação. Falando estritamente, Li Vanquil não era pequena, só que comparada a certas figuras excepcionais, faltava um pouquinho. Antes, com a paralisação do tempo, a experiência real era como jogar um jogo de tiro. Agora, finalmente poderia ter uma vida feliz de qualidade. Ao pensar nisso, um sorriso malicioso surgiu em seu rosto. Do outro lado, em frente ao grande Palácio Imperial, o grande general Li Shan e o conselheiro nacional Lin Hohai lideravam as tropas atacando ferozmente os portões do palácio. Quando o palácio estava prestes a cair, de repente, um grupo de cultivadoras voou do céu. Sem dizer nada, começaram a massacrar. Em um instante, mais da metade dos soldados rebeldes havia caído. O conselheiro nacional Lin Hohai, vendo isso, apressou-se a gritar: Senhoras celestiais, esperem! Uma cultivadora no estágio do bebê primordial parou sua ação e apontou sua espada para Lin Hohai. Velho, pare de falar besteira comigo. Diga rápido onde está Lin Deixem, senão eu mato vocês, 3 velhos. Juntos. Guogu Wai, do Claro Nuvem, reprimiu sua fúria e explicou em voz baixa: Senhoritas, eu sou o grande ancião do Claro Nuvem. O Lin Deixem que a senhora menciona é apenas um discípulo servo da minha seita. Ele já partiu daqui, não se sabe para onde. Vocês não foram ao Claro Nuvem há algumas horas procurá-lo? A mulher do bebê primordial continuou a gritar severamente: menos conversa fiada. Alguém disse que aquele Lin Deixem se infiltrou entre esses soldados. Entreguem-no rapidamente, senão matarei todos, sem deixar ninguém. Ao ouvir isso, a fúria de Guogu Wai explodiu. Hoje, estamos aqui com assuntos importantes. Quando a grande tarefa estiver concluída, ajudaremos imediatamente as senhoritas a procurar a pessoa. As senhoritas podem me dar um pouco de consideração? Eu sou Guogu Wai, o grande ancião do Claro Nuvem. Ao anunciar sua identidade, Guogu Wai instintivamente endireitou as costas, afinal, o Claro Nuvem tinha um ancião no estágio de transformação espiritual. No domínio oriental, era considerado uma seita poderosa. No entanto, o olhar que essas cultivadoras lhe dirigiram era como se estivessem vendo uma pulga pulando. A líder, a mulher do bebê primordial, ergueu a mão diretamente e deu um tapa no rosto de Guogu Wai. Não importa se você é só um grande ancião. Mesmo que o ancião da sua seita estivesse aqui, ele não teria direito de falar na minha frente. O que você pensa que é? Antes mesmo de terminar a frase, Guogu Wai caiu no chão com o som do tapa. O conselheiro nacional e o grande general, testemunhando a cena, ficaram com as pernas moles e a alma abalada. Volte e diga àquele velho ladrão da sua seita que eu deliberadamente aleijei o grande ancião dele. Se ele não concordar, pode vir me procurar. A mulher olhou ao redor para os menos de 100 rebeldes restantes, e, não vendo seu rastro, foi embora furiosa. No telhado distante, Li Lingyer inclinou a cabeça curiosamente. Mestre, todas essas são suas esposas? Aquela irmã mais velha era bonita, mas assustadora. O mestre gosta de domar esses pequenos cavalos selvagens. São selvagens o suficiente. Ao ouvir isso, Li Lingyer não pôde evitar revirar os olhos. Se não fosse pelas técnicas de baixo nível e pelos tesouros celestiais, ela já teria abandonado o mestre há muito tempo. Na porta do palácio, Li Shan e Lin Hohai, com rostos pálidos, continuaram a levantar tropas, com apenas um punhado de soldados derrotados. E 2 cultivadores de núcleo dourado, a derrota era certa. Se recuassem, seriam liquidados pela Imperatriz. Rebelião era um crime hediondo que envolvia a execução de 9 gerações. Nesse momento, a Imperatriz chegou voando em sua espada. A pressão de um especialista do bebê primordial desabou como uma montanha. Depois de partir, ela foi primeiro para fora da cidade mobilizar tropas. Não conseguiu chegar a tempo, mas não esperava que seu plano de usar uma faca emprestada para matar fosse tão eficaz. Vocês 2, voltem para suas casas e aguardem a punição. Ao ouvir que a Imperatriz não os mataria, os 2 imediatamente se ajoelharam e se prostraram repetidamente. Agradeceram e foram embora. Vendo isso, você acenou com a cabeça. Se ela ainda estivesse no núcleo dourado, com certeza mataria aqueles 2. Essa era a melhor estratégia. Agora que ela era uma especialista do bebê primordial, matá-los ou não era irrelevante. Conseguir suportar o que os outros não podem, essa Imperatriz realmente tem aura de governante.
A noite caiu. Depois de acomodar Li Lingir, você se infiltrou silenciosamente no grande palácio imperial. Naquele momento, Li Vanquil tinha acabado de tomar banho. Sob o roupão largo, sua pele branca como neve aparecia e desaparecia. Ela estava reclinada preguiçosamente na cama. Ao ver isso, você quase teve uma hemorragia nasal. Ela, ao vê-lo chegar, estava calma, sem nenhum sinal de surpresa. Você já havia entrado no palácio silenciosamente antes, então era compreensível que viesse novamente. Aquela irmã imperatriz, não deveríamos cumprir a promessa? Você não disse que me serviria por um mês? Não vai dar o bolo, Li Vanquil? Suas bochechas instantaneamente ficaram vermelhas como jade. Posso, sim, servi-lo. Mas primeiro você precisa me contar sua verdadeira cultivação e identidade, e por que aquelas mulheres estão te perseguindo. Você respondeu despreocupadamente. Você já não investigou? Sou apenas um discípulo servente do clã Qinjun. Li Vanquil franziu a testa. Como um discípulo servente no período de cultivo de Qi poderia possuir um tesouro espiritual antigo? Você acha que sou uma criança de 3 anos? Na verdade, ela já te aceitava em seu coração, só faltava você confessar sua verdadeira identidade. Você respirou fundo. 10.000 anos. Ninguém sabe o que passei nesses 10.000 anos. A imperatriz estava claramente vestida para seduzir, a fim de esconder sua profundidade. Já que você descobriu, não vou mais esconder. Vou revelar tudo. Ao ouvir isso, a imperatriz se sentou ereta, sua respiração acelerou. O branco de seu peito se entreabriu sem que ela percebesse. Sou o primeiro cultivador do continente a compreender o dom celestial no nível da Terra, ou melhor, uma existência além do nível da Terra. A imperatriz primeiro ficou atônita, depois uma onda de raiva surgiu em seu rosto. Seu ladrão, não só enganou meu corpo. Agora só quero saber sua verdadeira identidade, e ainda ousa zombar de mim? Isso é demais! Seu devasso, quando quiser me contar, volte a falar. Você deu de ombros, impotente. Tudo o que digo é verdade. Por que não acredita? Vejo que você só não quer cumprir sua promessa. Será que eu, pequeno mestre, não vou sair daqui hoje? Vamos ver quem cansa primeiro. Ao ouvir isso, a imperatriz tremeu de raiva, concentrou sua energia verdadeira e gritou imitando seu estilo do dia. Lin Beixin está no palácio. Venham todos matar Lin Beixin. Você ficou sem palavras. Você pensou. Com os passos apressados ao monge, virou-se para sair, mas Li Vanquil já estava seguindo logo atrás. Enquanto corria, ela gritava para as discípulas femininas denunciar sua localização. Essa mulher é cruel demais. Usando minha própria tática contra mim. Sem saída, você ocultou sua forma e fugiu rapidamente do palácio. A imperatriz, sabendo que não conseguiria te alcançar, gritou para o céu, seu ladrão. Teimoso! Quem chegou primeiro ao palácio foi Gu Yufei, do clã Shang Xingu. Ao falar isso, seu corpo teve um espasmo, reprimindo uma náusea. Hoje vou te despedaçar e reduzir seus ossos a cinzas. Você ficou atônito. Você não estava paralisado na época. Como sabe que fui eu? Gu Yufei te encarou com nojo. Ainda tem coragem de perguntar? Que feitiço você usou para entrar no clã Shang Xingu sem ser notado? E fazer aquilo tão ultrajante comigo? Confesse agora, talvez eu considere te dar uma morte rápida. Ao ouvir isso, seu coração deu um pulo. Ferrou, isso não é um barbecue? Você pensou que eles estavam com tanta raiva por terem visto a assinatura que deixou, mas pelas palavras de Gu Yufei, entendeu de repente. Nos 10.000 anos de tempo parado, todos que você tocou, embora não pudessem se mover, já haviam recuperado a consciência. Não é à toa que reconheceram seu retrato e saíram para te perseguir. Gu Yufei não te deu tempo para pensar. Sua espada antiga já estava apontada para seu peito. Você se virou e fugiu. Os dois, um perseguindo e outro fugindo, em um instante saíram da capital da Qian. Gu Yufei se esforçou ao máximo para te alcançar, usando loucamente artes secretas para acelerar, mas sempre faltava um pouco para te pegar. Finalmente, exausta, caiu no chão ofegante, enquanto você, calmamente, estendeu uma garrafa d'água com um sorriso sincero. Senhorita, quer um gole d'água antes de continuar a perseguição? Gu Yufei ficou tão furiosa que cuspiu sangue. Como a garota mais talentosa do clã, nunca tinha sofrido tamanha humilhação. Ela ergueu a espada fracamente apontando para você, mas você a tomou e deu um tapa forte em seu traseiro. Por que me perseguir? Após uma brincadeira, sentindo formigamento nas nádegas, Gu Yufei desejou morrer, mas ela já estava cega pela raiva. Usando a arte secreta em excesso, desmaiou.
Você tirou uma pílula do anel de armazenamento e a alimentou. Não queria que Guiu Fei tivesse problemas. Afinal, segundo os registros do clã Shang Xingu, Guiu Fei nasceu com 2 almas em um corpo. Durante o dia, sua personalidade é como a de uma criança. À noite, ela assume essa postura fria. Essa beleza que de dia é uma lolita e à noite uma senhora, provavelmente a única em todo o continente. Embora a Imperatriz tenha te passado a perna dessa vez, você não ficou nem um pouco irritado, pois sabia que esse escândalo da família real da Qian, em menos de 2 dias, faria a Imperatriz te implorar por ajuda. Sentindo que Guiu Fei estava prestes a acordar, você saiu voando em direção ao clã Qinjun. Guiu Fei abriu os olhos e descobriu que não só a reação adversa do uso da arte secreta havia sido curada pelos medicamentos, mas também sentia vagamente que sua força no terceiro céu estava prestes a avançar. Seria por causa da pílula daquele devasso? Ao mesmo tempo, encontrou um bilhete ao lado, que dizia: "Espere eu ir pedir sua mão." Olhando para a direção em que você desapareceu, Guiu Fei rugiu: "Vou te matar com minhas próprias mãos." Nesse momento, você já havia chegado ao setor interno do clã Qinjun. O fogo que Li Vanqiu havia despertado precisava ser apagado em algum lugar. A grande irmã Li Hongron, vestindo um roupão folgado, escrevia em frente a um espelho de bronze, como se estivesse transmitindo alguma mensagem. De repente, uma voz veio de fora da porta. Ora, quem diria? A grande irmã do clã Qinjun. É uma espiã do clã demoníaco? Ao ouvir isso, o corpo de Li Hongron gelou. Quem é? Você abriu a porta calmamente. Ao te ver, as pupilas de Li Hongron se contraíram violentamente. Apressadamente, escondeu o espelho debaixo do travesseiro. Lin Deixin, você não tinha saído do clã? Por que está aqui? Lá fora, um monte de gente está te perseguindo. Fuja rápido! Irmã Li, pare de fingir. Ou devo chamá-la de espiã do clã demoníaco, Qin Hongron? Ao ouvir seu nome verdadeiro, o rosto da grande irmã empalideceu instantaneamente. Um lampejo de ferocidade passou por seus olhos, claramente com intenção de te matar, irmã mais velha. Aconselho você a guardar o prego de alma escondido na manga. Já que eu sei quem você é, significa que deixei uma carta na manga. Se eu morrer aqui hoje, amanhã as pessoas que coloquei farão todo o clã saber que você é um espião demoníaco. O que você quer? Ao ouvir isso, um sorriso perverso surgiu em seu rosto enquanto estendia a mão para tocá-la. Contanto que a irmã mais velha não resista e me sirva bem, não vou expor isso ao clã. Nem pense. Vou agir como se você nunca tivesse vindo hoje, e seguiremos em paz. Caso contrário, vou vazar seu paradeiro agora mesmo para as mulheres que vieram durante o dia. Então, quer apostar? Quem morre primeiro? Eu, morto por aquelas mulheres estúpidas, ou você, descoberta pelo líder do clã? Você é um espião demoníaco. Ousa apostar nisso? Ao ouvir estas palavras, o rosto de Qin Hongron empalideceu instantaneamente, e ela só pôde se submeter a você. Depois de 10.000 anos, você finalmente experimentou uma troca profunda com cooperação, embora Qin Hongron não se comparasse à Imperatriz. E as elites supremas dos clãs, pelo menos servia para matar a sede. 2 horas depois, você saiu satisfeito do clã Qinjun, mas o que não esperava era que sua irmã mais velha ainda fosse virgem. Ao voltar para a cabana que arrumou para Li Lingir, mal abriu a porta e ela já veio recebê-lo com entusiasmo. Mestre voltou. Ainda não comeu? Preparei o jantar. Olhando para os 2 pratos e uma sopa na mesa, você elogiou a habilidade culinária de Li Lingir enquanto comia. Ela estava tão solícita. Não era nada além de ter explodido em poder depois de praticar a técnica de nível terrestre que você deu. Em apenas um dia, ela passou direto do estágio de refinação de Qi para a fundação. Agora, tentando te agradar, só queria pegar uma boa arma, não é? Mal você largou os talheres, Li Lingir estendeu a mãozinha impaciente. Mestre, Lingir já rompeu para a fundação. Você apenas acariciou seu cabelo. Calma. Cultive devagar, não precisa ter tanta pressa. No pior dos casos, o mestre cuida de você. Lingir ficou completamente confusa. Que tipo de mestre sério fala isso? Os mestres dos outros querem que os discípulos fiquem fortes logo para honrar a família. Você, pelo contrário, a incentiva a relaxar. Mas o mestre cuida de você. Fez o coraçãozinho dela se agitar. Mestre, estou preocupada, não tenho uma arma para usar. Isso te lembrou algo? Você tirou do anel de armazenamento uma garrafa de artefato de energia celestial. Este tesouro ressoava fortemente com seu corpo da espada inata. Mas você franziu a testa. Não é uma arma celestial.
Que tal eu colocar um espírito de artefato para você? O que? Mestre, o que disse? Colocar um espírito de artefato. Li Lingyer ficou tão chocada que não conseguia falar. Desde pequena, estudiosa, ela sabia muito bem que, se um artefato celestial tivesse um espírito, seria uma arma divina de topo. Em todo o continente mortal demônio, não existem mais de 5 armas divinas. E este mestre que ela encontrou por acaso estava querendo criar um espírito de artefato para ela. Você simplesmente acenou com a mão, e na palma se condensou uma névoa vermelha de energia, que injetou no artefato celestial. Momentos depois, realmente formou um espírito de espada feminino. Imediatamente, o céu se encheu de nuvens escuras, e nuvens de trovão aterrorizantes cercaram tudo. Era a tribulação do trovão. Mestre, o que fazemos com esta tribulação do trovão? Lingyer já estava tão chocada que falava sem nexo. Você nem se deu ao trabalho de olhar. Com um simples aceno, dissipou as nuvens de trovão. Então, fixou o olhar no espírito do artefato à sua frente, notando que sua aura era celestial. Não é uma beldade. Refazer, sob o olhar atônito de Lingyer. Você esmagou o espírito do artefato, repetiu o passo anterior, atraindo outra tribulação do trovão, e criou um novo espírito de artefato. Assim, repetiu 5 vezes até ficar satisfeito. Desta vez, o espírito da espada era de uma beleza capaz de derrubar reinos, rosto de anjo, corpo de diabo, ajoelhando-se respeitosamente diante de você. A partir de hoje, você segue minha discípula, proteja-a, lembre-se. Minha discípula viva, você vive. Se algo acontecer com ela, você a acompanha na morte. Ao receber a longa espada que você lhe entregou, Lingyer teve um espasmo nos cantos da boca. Foi então que você percebeu um problema. Durante o período de paralisação do tempo, você cultivou do estágio de refinação de Ki até o reino ancestral, e, miraculosamente, escapou da tribulação do trovão. Mas, influenciado pela tribulação do trovão do espírito do artefato de agora, você pressentiu que sua própria tribulação do trovão estava prestes a chegar, e era um grande desastre acumulado por 10.000 anos. Naquele momento, o céu de todos os 4 mares e 8 desertos escureceu de repente. Nas camadas densas e escuras de nuvens, relâmpagos rugiam. Todas as criaturas vivas foram pressionadas ao chão tremendo pela pressão avassaladora. Aqueles que, em dias normais, se achavam os maiores nobres do reino terrestre, agora encolhiam a cabeça com medo, nenhum ousava se aproximar do deserto oriental para ver o espetáculo. Afinal, quem quer morrer por causa de uma fofoca, não é? E o poder que causou este fenômeno celestial? Estava de pernas cruzadas numa cadeira de balanço, entediado, bocejando para as nuvens da tribulação. Não precisa de pressa. Se vai cair, cai logo. Aquela massa de nuvens da tribulação, como uma cobra gulosa, sugou loucamente o poder do relâmpago por 3 dias. No fim, conseguiu condensar um arco-íris num preto e branco. Quando este raio apocalíptico da tribulação desceu, você simplesmente o pegou com a mão, amassou-o numa bola. E engoliu-o de uma só vez. A pequena discípula que assistia ao lado, piscava os olhos sem palavras. Esta manobra foi tão absurda que ela, estranhamente, sentiu vontade de provar um raio da tribulação. Por 10 dias inteiros, os mestres dos 4 mares e 8 desertos espiaram o deserto oriental com pedras espirituais. Depois dessa cena, eles se mataram em grupo. Mesmo de longe, podiam sentir o tremor residual da tribulação do trovão, mas para você, foi como uma briga de lagoa. O velho patriarca da família Gu, olhando na direção de Dongguan, rangeu os dentes e de repente lembrou que o tesouro ancestral da família havia sido roubado. Rapidamente enviou uma mensagem para sua neta em Dongguan. Querida neta, volte rápido. Quando as garotas que estavam te perseguindo receberam a convocação urgente de seus seitas, elas quase trituraram os dentes do fundo da boca. Especialmente Gu Yufei, que, olhando para Jade de comunicação, quase bateu o pé de frustração. Como ousariam dizer que estavam caçando um ladrão de flores? Só podiam engolir os dentes quebrados junto com o sangue. Você, ao contrário, tirou sorte do azar. Finalmente, não precisava mais brincar de esconde-esconde com eles. Depois de acomodar sua discípula, você foi passeando em direção ao Palácio Imperial da Grande Antiguidade. Lembrando-se da promessa que a Imperatriz Li Vanqiu ainda te devia, você não conseguiu conter um sorriso de raposa velha. Da última vez que usou o poder de parar o tempo para passear pelo palácio. Não foi em vão. Aquele segredo chocante escondido na câmara secreta do antepassado finalmente poderia ser usado agora.
Aquele antepassado de transformação espiritual da família imperial da Grande Antiguidade, que na superfície era o irmão mais novo do imperador fundador, nos bastidores era um velho pervertido de ponta a ponta. Desde que rompeu para o estágio de transformação espiritual 100 anos atrás, esse velho parecia ter se tornado outra pessoa. Não só manipulava secretamente os assuntos do governo, como também transformou o harém real em seu próprio palco de seleção de concubinas. Foi por descobrir esse segredo que o avô de Li Vanquil foi morto de raiva. O pai dela foi ainda mais humilhado, mesmo sabendo que os dois príncipes não eram seus filhos biológicos, só podia engolir os dentes quebrados e engolir a amargura. Para proteger a filha, o velho imperador inventou uma desculpa de medo de que as irmãs disputassem o trono e mandou Li Vanquil, que tinha apenas 17 anos na época, para fora do palácio. Infelizmente, ele ainda subestimou o nível de perversidade do antepassado. Ele achava que colocar a filha no trono a tornaria segura, mas aquele velho depravado já tinha até imaginado a posição da cama da imperatriz. E ainda escreveu um livrinho erótico sobre isso. Quando você encontrou esses registros na câmara secreta, quase vomitou a comida do dia anterior. Secretamente, esse velho era o tio-avô de Li Vanquil, e os ministros no tribunal ainda achavam ingenuamente que a imperatriz não tinha o apoio do povo. Mal sabiam eles que os príncipes a quem serviam lealdade eram, na verdade, frutos de incesto. O antepassado usou o disco do destino para dividir e comandar os rebeldes. Depois de conseguir o que queria, iria causar o caos. Mas você apareceu no meio do caminho, não só atrapalhando os planos, como também fez a cultivação de Li Vanquil explodir. Aquela relíquia espiritual antiga o fez agir com cautela, e ele teve que se conter até agora sem ousar atacar. Você deu a relíquia de propósito para Li Vanquil, como se estivesse pescando. Estava apenas esperando aquele velho depravado cair na armadilha. Como esperado, aqueles discípulos das seitas. Naquela mesma noite, o velho não conseguiu se conter. Brincadeira! Você acha que deixaria ele tocar num fio de cabelo da mulher que você escolheu? Quando você foi explorar o palácio vazio à noite, a imperatriz tentou manter a compostura, mas quase te fez rir. Com um rosto sério, ela perguntou: "O que você veio fazer aqui?" Mas as orelhas estavam tão vermelhas que pareciam sangrar. Você se aproximou com um sorriso malicioso. "Vim cobrar uma dívida, é claro. PFF, seu devasso." Li Vanquil cuspiu e de repente estreitou os olhos. "Onde você andou esses dias? Não me diga que realmente foi enfrentar a tribulação. Você fingiu um choque total. Caramba, ela sabe de tudo." Quando a imperatriz ouviu isso, ficou furiosa e jogou um memorial imperial em você. Com as bochechas infladas como um gato assustado, gritou: "Seu mentiroso, caia fora daqui." Você pegou o memorial que voava. Parecendo uma esposinha injustiçada, disse: "Eu realmente fui enfrentar a tribulação." HMPH. Li Vanquil deu uma risada fria, cruzando os braços. 10 dias de tribulação do trovão? Todos os trovões do mundo caíram só em você. Você coçou o nariz, sem graça. Normalmente você vive mentindo, mas na rara vez que fala a verdade, ninguém acredita. Então, de propósito, você fingiu uma careta de dor, como se estivesse perdendo algo precioso. Tá bom, não vai pagar agora? Da próxima vez que me pedir ajuda, o preço não vai ser esse. Você se aproximou do ouvido dela e baixou a voz. Dessa vez, vou querer que você me sirva a vida inteira, e ainda tenho que te dar 300 palmadas. Li Vanquil revirou os olhos. Vendo ela bufando de raiva, você sentiu um prazer secreto. Pequena, finalmente é a sua vez de se dar mal. Mas na boca, continuava provocando. Pode ficar tranquila, nunca vou deixar você conseguir o que quer. Você de repente mostrou um sorriso sinistro, foi você quem disse: "Quando não aguentar mais, não venha chorar." Dito isso, você sumiu num piscar de olhos, desaparecendo do salão. Não aguentar? O que não aguentar? Li Vanquil gritou para o ar, mas você já tinha sumido. Ela ficou parada, sentindo um vazio estranho no coração. Por que esse cara hoje não está sendo sem vergonha? Lá longe, em uma plataforma elevada, você deu leves tapinhas na cabeça de Li Ningir. Não te falei para esperar em casa. Por que veio para cá? Li Ningir mostrou a língua, os olhos brilhando. Vim ver como o mestre vai lidar com aquela imperatriz. Você suspirou e bagunçou o cabelo dela. Ningir, sua irmã te mandou para fora do palácio naquela época. Não foi por medo de você querer o trono. Ela não é minha irmã. O olhar de Li Ningir ficou subitamente gelado, a raiva borbulhando. Neste mundo, só tem um mestre como família. Você balançou a cabeça, resignado, e apontou para o salão. Daqui a pouco você vai saber a verdade.
Li Ninger olhava fixamente para Li Vanqiu dentro do salão, com um olhar venenoso. Todos esses anos vagando por aí, sem a aura da realeza, ela tinha passado por todo tipo de dificuldade. O ódio já estava profundamente enraizado. Pouco depois de você sair, um homem de meia idade, de cabelos grisalhos e semblante imponente, entrou no salão. Li Vanqiu rapidamente fez uma reverência. Antepassado, por que o senhor veio pessoalmente? Li Daoyi a examinou com o olhar, parando um pouco mais no peito dela, e então sorriu com bondade. Vim dar um passeio. Quando seu pai te passou o trono, eu ainda estava preocupado. Mas você tem se saído bem nestes 2 anos. Ele fez uma pausa significativa. Especialmente na cultivação, indo do estágio núcleo dourado para o bebê nascente. É realmente uma surpresa agradável. O rosto de Li Vanqiu se tingiu de um rubor de excitação. A aprovação do antepassado significava que sua posição estava segura. Li Dao estreitou os olhos, sorrindo cada vez mais amigável. Já que não há nada para fazer hoje, que tal uma partida de xadrez com este antepassado? Li Vanqiu não desconfiou de nada. Acenou para as servas arrumarem o tabuleiro e servirem o chá aromático. Depois que todos se retiraram, os dois começaram a jogar. Você teve algum encontro de sorte ultimamente? O ancião colocou uma pedra preta, num gesto aparentemente casual. Ela segurou a pedra branca por um momento, sem poder dizer que foi por causa daquele libertino. Que ela conseguiu avançar. Com um giro dos olhos, inventou. Há uns dias, ajudei algumas irmãs de grandes facções. Eles me deram uma pílula Quelin e uma arma, como se fosse nada. Pá! A pedra de Li Dao de repente estalou no tabuleiro. Ela reprimiu o choque, fingindo despreocupação. Naquele momento, era crucial manter a relação. Li Vanqiu também não deu importância, respondendo casualmente. O ancião está a brincar. Já é sorte ele me dar 2 coisas. Como poderia ter qualquer outra relação conosco? Ao ouvir isso, Li Dao suspirou aliviado em segredo. Naquele dia, ela ouviu claramente que a garota que matou o ancião da seita Qinjun era da longeva família Gu, um colosso que, com um simples pisão, abalava os 4 mares e 8 desertos. Se essa garotinha realmente tivesse essa conexão, nem com 10 vezes a sua coragem ousaria agir. Ainda sobrou alguma pílula Quelin? O pomo de Adão do ancião se moveu. Já acabei há muito tempo. Ela pegou a xícara de chá e bebeu tudo de um gole, sem perceber a careta de dor no canto da boca da raposa velha à sua frente. No meio da partida, ela de repente sentiu um calor intenso. A xícara caiu no chão com um tilintar. Entre a visão turva, viu o ancião, normalmente imponente, desabotoando as roupas, com um sorriso enrugado como uma flor murcha. Oba! A filha de Liu Aiyu é mesmo suculenta. Ela tentou se levantar, mas escorregou molemente para o chão. Naquele momento, o ancião não tinha mais nenhum traço de um mestre superior. Era um sapo no cio. Não é má ideia ser a fornalha do ancião. Quando eu capturar a sua irmã, teremos um par perfeito. Irmã? Lingyer, ela. As pupilas dela se contraíram. Cala a boca. O ancião se inclinou e agarrou seu queixo. Você achava que mandá-la embora deixava salvo? Vou te contar um segredo. O seu segundo irmão é filho meu e da sua mãe. Essas palavras a atingiram como um raio dourado, despedaçando sua alma. Aquele ancião que enganava a família real há séculos, na verdade, havia transformado a corte imperial em um aras. Ela encarou fixamente aquele rosto distorcido. A fé desabou, e sua tontura foi mais forte que o efeito da droga. Sua consciência foi se turvando, o corpo queimando como fogo. Desesperada, percebeu que o ancião não só ia violá-la, como também não pouparia sua irmã que estava fora. Então é isso. De repente, entendeu por que seu pai insistira que ela se tornasse imperatriz. Aqueles 2 príncipes nem eram seus filhos. Não admira que ele tivesse forçado a irmã a sair do palácio. Era para protegê-la. Mas seu pai subestimou a insanidade de Li Daoyi. Aquele velho cão não poupava nem a imperatriz. E era bem provável que a rebelião do grão-mestre e do general fosse manipulada por ela. Na sombra fora do salão, Li Lingyer tremia, testemunhando tudo. Ela mordia os lábios, lágrimas turvando sua visão. A irmã que ela odiara todos esses anos, na verdade, sempre a protegera. A realidade é uma merda. Você afagou a cabeça da garotinha, ou aceita, ou fica mais forte. Quando você for forte o suficiente para fazer a velha se ajoelhar e te chamar de avó, ela não ousará mais mexer com vocês duas. Li Lingyer cerrou os punhos, as unhas cravando fundo na palma. Então, seu pai a mandara embora não por rejeição, mas para protegê-la. O rancor acumulado por anos começou a se dissolver.
Dentro do salão, Lee Van-Kyo estava caída no chão, mole. A droga fazia até sua respiração queimar. Lin Beijing, me salva. Eu aceito. Lee Dao olhou para Lee Van-Kyo, cuja consciência já estava quase se apagando. Seus olhos brilhavam com excitação, enquanto a percorria com um olhar ganancioso e ria. O ancião planejou isso por tanto tempo. Seja uma boa fornalha e ainda poderá continuar sendo imperatriz. Seja uma boa fornalha e ainda poderá continuar sendo imperatriz. Acabou. Desesperada, ela tentou autodestruir seu núcleo de bebê, mas só acelerou o efeito da droga. Aquele velho animal usava até mesmo veneno de libido refinado da essência do dragão venenoso. Quando seus dedos oleosos estavam prestes a tocar sua pele, ela fechou os olhos, resignada. Aquele canalha não viria mesmo. Quem arriscaria provocar um ancião do estágio de transformação espiritual por um caso de uma noite? No momento em que Lee Van-Kyo fechava os olhos em desespero, Shua, sangue de repente espirrou em seu rosto. Ao abrir os olhos, viu apenas um canto de espada quebrada. Quem? Fora do salão, a aura da espada era gélida. O luar projetou no chão uma silhueta esguia. Como é possível? As pupilas de Lee Dao se contraíram. A proibição de paralisação que ela mesma colocará foi facilmente rasgada por aquela aura de espada, sem sequer desencadear uma ondulação. Estranho. Ela se virou bruscamente, e um suor frio brotou instantaneamente em suas costas. Quando foi que aquele garoto do estágio de cultivo de Qi aparecerá ao lado da imperatriz? Sua consciência espiritual vasculhou repetidamente, e realmente mostrava que ele estava no estágio de cultivo de Qi. Mas isso era para enganar quem? Quem é o senhor, afinal? A voz de Lee Dao era gelada como aço, o artefato em sua mão tremendo ligeiramente. Mas o garoto agia como se ela não existisse. Com calma, colocou um manto sobre a imperatriz, cujas roupas estavam semi-abertas. Já pensou? A ponta do seu dedo deslizou pela pele ardente de Lee Van-Kyo. Ele sorriu como um malandro cobrando dívidas. 400 palmadas. Vou cobrar agora. Maldito! A imperatriz mordeu o lábio até sangrar para conseguir falar, o corpo todo vermelho como um camarão cozido. Ela olhou para aquele canalha que se aproveitava da situação. Já prometi te servir a vida inteira. Por que 300 palmadas viraram 400? Ah! Lee Dao estava tão furiosa que seus bigodes tremiam. O artefato em sua mão de repente explodiu em uma luz fria e cortante. Maldito garoto, procure a morte. No instante em que a lâmina rasgou o ar, ela já podia ouvir o som dos ossos do garoto se estilhaçando. 20 anos e no estágio de bebê nascente, no máximo. Um sorriso cruel surgiu no rosto do ancião. Matar alguém no estágio de transformação espiritual é como esmagar uma formiga. Quando a ponta da espada parou de repente a 3 polegadas da sua garganta, a expressão de Lee Dao congelou instantaneamente. Porque ela viu você, com um simples toque do dedo na lâmina, quebrar o artefato que ela prezava como um tesouro. Só isso. Você sacudiu os dedos com desprezo. Um venerável ancião usando um artefato de 5ª categoria. Quem pensa que é? Que tipo de monstro é esse? A palma de Lee Dao ficou dormente. Ela viu, incrédula, sua lâmina, cortada com toda a força, ser parada por um dos seus dedos, sem deixar nenhuma marca branca. E isso era um ataque de força total de um estágio de transformação espiritual. Suor frio escorreu de sua testa. Incrédula, ela mudou de ângulo e desferiu 18 golpes seguidos, mas cada um foi suavemente desviado por aquele maldito dedo. Você nem se dignou a dar meio passo, ainda bocejando e zombando. Velha. Nem comeu, né? Essa força nem para me coçar serve. Morre logo. Lee Dao de repente congelou, fazendo um selo com as mãos. De sua manga saltou uma centopeia de 9 caudas envolta em névoa negra, um veneno tão potente que nem mesmo um cultivador do vazio espiritual ousaria pegar com as mãos nuas. Seu merdinha. Mal terminou de falar, os olhos dela quase saltaram das órbitas. Caramba! Vi que você, na verdade, pegou a centopeia e a examinou como se fosse uma gola, e ainda a enfiou numa jarra de vinho, sacudindo. Mais absurdo ainda, virou a cabeça e bebeu 2 goles. Estalando a língua, murmurou, ainda falta um pouco para o vinho de infusão. Você! As pernas de Lee Dao começaram a tremer. Em centenas de anos, ela sentiu medo pela primeira vez. Sem dizer uma palavra, virou-se e correu em direção ao portão do salão. Resultado, as próprias restrições que ela havia imposto se voltaram contra ela, prendendo-a como uma tartaruga num pote. Fim de jogo. Vendo você se aproximar lentamente, a voz dela já estava chorosa. Ela recuou, tremendo. Com as costas coladas à barreira de luz, disse,
O patriarca da seita Qinjun é meu irmão de juramento. Se me matar, você também terá que me acompanhar na morte. Ah! Você de repente sorriu, e na palma da sua mão saltou uma chama azul. Que coincidência, né? Na semana passada, eu mesmo queimei até a morte um tal de patriarca Qinjun. A chama refletiu-se no rosto de Lidawi, sugando-lhe todo o sangue. Você torceu a boca, olhando para Lidawi como se olhasse para um cachorro de rua. Usar um inútil do estágio da transformação espiritual como apoio? Você tá brincando de casinha? O rosto da velha empalideceu na hora. Os joelhos dela bateram no chão com um baque surdo. Me poupe! O Império Daga não pode ficar sem um cultivador do estágio da transformação espiritual. Isso é um problemão. Você murmurou, coçando o queixo. A família da minha esposa realmente precisa de um cão de guarda. Lidawi batia a testa no chão, sangue escorrendo, sem nenhum traço da dignidade de uma anciã. Estou disposta a fazer um juramento celestial. Passarei o resto da vida sentada no mausoléu imperial como uma tartaruga. Sonhar é bom. Você de repente mostrou os dentes, brancos como a neve. É muito mais prático te transformar numa marionete. 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem descanso. Antes que terminasse de falar, os olhos de Lidawi se arregalaram, e toda a sua energia espiritual começou a borbulhar como água suja. Autodestruição. Você estalou o dedo na testa dela. Foi como estourar um balão, forçando a energia espiritual que já estava a meio caminho a voltar para dentro. Aproveitou e puxou a alma da velha, como se estivesse puxando um fio, e a enfiou numa garrafa de jade, que ainda chiava e gritava. Deixando apenas o corpo do estágio da transformação espiritual, suas mãos começaram a formar selos, talismãs complexos. Foram lançados para dentro daquele corpo. Em apenas um piscar de olhos, o corpo de Lidawi foi refinado e transformado numa marionete. Depois de resolver essas coisas, você foi, sem pressa, verificar o veneno de Li Vanqiu. Naquele momento, ela estava toda febril, com o olhar perdido. A única maneira de curar esse veneno libidinoso era a união entre homem e mulher, se não fosse desintoxicada. Em menos de meia hora, Li Vanqiu explodiria e morreria. Você se virou para olhar a imperatriz, que se contorcia como um novelo na cama de Fênix. Assim que falou, você se moveu. Esse golpe foi lucro puro. Quando se inclinou, 2 braços de jade enlaçaram seu pescoço. A respiração quente da imperatriz soprou em seu ouvido. Preciso, rápido. 3 horas se passaram. O som de balanço na cama finalmente se acalmou. O veneno dela foi completamente eliminado, e seu rosto recuperou um pouco de cor. A imperatriz se aninhou em seus braços, ainda com um pouco de vergonha no rosto. Ela sabia bem. Se não fosse por você, ela já teria sido usada como caldeirão de cultivo pela patriarca Lidawi. Ela suspirou suavemente. Seu olhar pairou sobre seu rosto por um instante, e ela não pôde deixar de se perguntar como você tinha eliminado Lidawi. Originalmente, ela só queria que você a salvasse. Mesmo que fosse para fugir com ela, ela toparia. Estava até disposta a abandonar o trono, mas não imaginava que você não só a salvaria, como também resolveria de vez o problema daquela anciã que a apavorava. Agora, ela já havia aceitado completamente o fato de ser sua mulher. Acordou? Você perguntou, sorrindo. Ela respondeu baixinho, as bochechas levemente rosadas, os olhos cheios de expectativa. Você pode ficar e me ajudar? Você balançou a cabeça. Não posso. Estou acostumado com a liberdade. Prefiro uma vida tranquila, como nuvens e garças. Uma sombra de decepção passou pelo rosto dela. Mas fique tranquila. Eu transformei sua anciã numa marionete. A força dela é a mesma de quando estava viva. Agora ela obedecerá completamente às suas ordens e não terá mais nenhum pensamento absurdo. Os olhos dela brilharam na hora. Você a abraçou pela cintura e sussurrou em seu ouvido. Daqui a pouco, se você me agradar bem, vou aumentar a força daquela marionete. Para o período da clareza vazia, os olhos dela brilharam intensamente. Imediatamente, ela deixou a vergonha de lado e tomou a iniciativa de corresponder. Você suspirou com satisfação. Isso sim é serviço imperial. 2 horas depois, você, com cuidado, colocou um anel de armazenamento na palma da mão dela. Antes de sair, percebeu os cílios dela tremendo, fingindo que estava dormindo. Quase caiu na risada. Que atuação horrível! Assim que saiu do palácio, você tirou um caderninho e escreveu rapidamente. Abriu. Conquista obtida. Serviço personalizado da Imperatriz. Na cama de Fênix, Li Vanqiu estava olhando atonita para o que havia dentro do anel.
Primeiro arregalou os olhos, depois o canto da boca subiu loucamente, quando tocou nos dois talismãs. Ela de repente enterrou o rosto no travesseiro onde você tinha dormido e riu baixinho. Seu idiota! Que tipo de presente de amor é esse? Com sua percepção espiritual varrendo os muros do palácio, você ouviu satisfeito o coração dela acelerar. A tinta na página mais nova do seu caderninho ainda não havia secado. Progresso da conquista da Imperatriz, 99%. Os 1% restantes ficam para a próxima vez. Ao virar a cabeça, percebe o discípulo distraído. Você estala os dedos na testa dele. Ei! Não vou explicar nada para você. Os cílios de Li Lingyer tremem, lágrimas prestes a cair, penduradas no canto dos olhos. Vamos, vamos! Com um balançar da manga, você voa para o céu numa espada. No meio do ar, a garotinha se aproxima e pisca os olhos. Posso te chamar de cunhado? Ao ouvir isso, você quase cai da espada. Aí você a pega pela nuca. Sonha alto. Mas, sua pestinha. Ela de repente fica vermelha como um camarão cozido. Ela faz um gesto. Você estala os dedos na testa dela. Criança, o que você entende? Mesmo que realmente acontecesse, você teria que me chamar de mestra. Li Lingyer te encara, toda emburrada. Mestre é um verdadeiro garanhão. De repente, seus olhos se viram. Ah, mestre. Você está fingindo que não sabe, não é? Você fica vermelho até o pescoço. Isso se chama estratégia. A garotinha revira os olhos até quase sumirem. Eu acho que é mais como alguns viciam em café. Mais uma palavra e te jogo daqui. Você rapidamente muda de assunto. Quando chegarmos no clã Lotus Azul. Já entendi. Fingir que somos irmãos? Ela de repente estende a mãozinha branca. Taxa de silêncio. Você joga um saco de petiscos para ela. Você olha para a garota. Um sorriso malandro de quem conseguiu o que queria. Você balança a cabeça. O anel de armazenamento dela está cheio até não caber mais, e ainda pede o meu. As nuvens se dissipam. No instante em que o portão do clã Lotus Azul aparece, você não consegue evitar um sorriso no canto da boca. Da última vez que vim aqui, fiz aquela líder do clã, Lu Qinchen, chorar de humilhação. Vocês chegam ao portão do clã Lotus Azul. Duas discípulas guardiãs imediatamente os bloqueiam. À frente fica o clã Lotus Azul. Por favor, não avancem mais. Você imediatamente coloca um sorriso radiante no rosto e se aproxima rapidamente. Olá, duas irmãs. Gostaria que minha irmã mais nova entrasse no nosso clã Lotus Azul. Pode ser? A discípula guardiã franze a testa e diz com voz fria. O período de recrutamento de discípulos deste ano já passou. Tragam-na no ano que vem. Você faz uma cara de dificuldade. Gastamos todo o nosso dinheiro da viagem. Minha irmã tem um talento incrível. Ainda jovem e já está no estágio de fundação. Ao ouvir isso, a discípula olha para Li Lingyer e arregala os olhos na hora. A garotinha à sua frente não passa dos 18 ou 19 anos. E já está no pico do estágio de fundação. A discípula fica indecisa, cochicha com a companheira por um momento e então diz. Esperem aqui. Vou informar a líder do clã. Dito isso, ela se vira e entra rapidamente no clã. Pouco depois, todo o clã Lotus Azul ferve. Lu Qinchen aparece num piscar de olhos no portão com 3 anciãs. Dezenas de sentidos divinos miram em Li Lingyer ao mesmo tempo. A grã anciã está com os bigodes tremendo, corpo dão inato. De repente, ela cai de joelhos e abraça a perna da líder. Líder do clã, esta discípula é minha e de mais ninguém. As outras duas anciãs não aceitam. As 3 discutem sem parar. No meio da confusão, você sente um arrepio na espinha. É aquele rosto detestável. Mas, por que ela está só no estágio de refinação de Qi? Um lampejo de confusão brilha em seus olhos. Conseguir se infiltrar no clã Lotus Azul sem ser notado, evitando a detecção da grande formação do clã. Pelo menos seria necessário o poder do estágio de transformação da alma. Esse homem à sua frente, embora se pareça muito com aquele canalha que roubou a pureza dela, com a força do estágio de refinação de Qi, seria impossível para ele fazer aquelas coisas. Suprimindo a intenção assassina, Lu Qinchen se vira para Li Lingyer, com a voz tensa. Garotinha. Quem é este? Suas unhas quase perfuram a palma da mão. Você imediatamente encolhe o pescoço, fingindo inocência. Li Lingyer pisca os olhos. Suas pupilas rodam rapidamente. Ela puxa sua manga e diz docemente. Meu nome é Li Lingyer. Este é meu irmão, Li Beixin. Ao ouvir o nome Li Beixin, o olhar de Lu Qinchen fica ainda mais estranho. Aquele devasso que deixou seu nome nela se chamava Li Beixin.
Este homem se chama Li Beixin. Se disser que não tem relação, ela não acreditaria nem morta. Mas se disser que tem relação, este homem aqui é tão fraco que não conseguiria nem vencer um dos seus dedos. As três anciãs ainda brigam pelo direito de ter a discípula. Luo Qinchen de repente agita a manga. Calem a boca. Garotinha, e se eu mesma te ensinar? Li Lingye finge timidez. Ela espia furtivamente o corpo esbelto de Luo Qinchen, pensando consigo: puxa, mestre, esse velho tarado tem bom gosto. Uma beleza que nem um véu consegue esconder. Não é à toa que ele se deu ao trabalho de se infiltrar. Eu aceito. Ele de repente levanta a mãozinha e as lágrimas vêm na hora. Mas pode levar meu irmão junto? Ele não teve uma vida fácil para me criar. As três anciãs acenam a cabeça freneticamente. A têmpora de Luo Qinchen pulsa. Esses dois irmãos são definitivamente suspeitos. Mas a tentação de um corpo tão inato é grande demais. Ao cair da noite, Li Lingye chega pulando para se gabar. Mestre, meu olho não falha. Você balança a cabeça satisfeito. As mãozinhas brancas de Li Lingye de repente se estendem. Seus olhos se curvam em luas crescentes. Mestre, vendo como sua discípula é tão obediente, não merece uma recompensa? Você balança a cabeça, sem jeito. Essa garota, acostumada a viver nas ruas, o hábito de só ver dinheiro não mudou nada. Pelo menos o que ela pede nunca é muito. Qualquer bugiganga de qualidade inferior já a deixa feliz o dia inteiro. Você joga para ela um petisco de qualidade superior. Quem diria que essa garota torceu a boca e de repente fez uma expressão de profunda angústia? Ai! Irmã Qinchen, linda e bondosa, eu realmente não suporto vê-la cair nas mãos do mestre. Desse velho decrépito. Você, com falta de coragem, mexeu com a cabeça dele? Larga essa. Dê um preço. Li Lingye instantaneamente se aproximou com um sorriso tímido. Mestre, estou treinando muito ultimamente. Só preciso de mais 3 blocos para romper para o núcleo dourado. Seu coração se apertou, sabendo que o incidente com o grande ancestral anterior a afetou profundamente. Você acariciou a cabeça dela e suspirou suavemente. Boba, mesmo que você seja uma discípula medíocre, seu mestre pode protegê-la. Neste mundo, quem ousaria mexer com você? Primeiro tem que passar pelos meus punhos. Os olhos da garota de repente ficaram vermelhos. Mas ainda assim ergueu o rosto teimosamente. Mas eu também quero proteger o mestre. Seu peito de repente se aqueceu. Lembrou-se daquele dia de tempestade há 10.000 anos, quando você ainda era um novato no estágio de refinamento de Qi, quase morto por uma besta espiritual. Jogada em uma ravina, foi aquela garota magra que te carregou nas costas até uma cabana em ruínas. Até os lanches que ela economizou por meio ano foram usados para comprar remédios para você. Se não fosse por ela, você já teria virado um fantasma solitário nas montanhas. Luo Qinchen andava de um lado para o outro no quarto, seus dedos torcendo inconscientemente a barra da roupa. Aquele sujeito chamado Li Beixin sempre carregava uma sensação familiar indescritível, especialmente aquela aura sutil, que a fazia lembrar daquele maldito mulherengo. Mas, justamente, esse sujeito estava apenas no estágio de refinamento de Qi. Se fosse a mesma pessoa, então aceita Lotus Azul bem que podia se chamar de mercado de verduras. Não. Ela cerrou os punhos. Amanhã tenho que testá-lo. Se for aquele canalha, mesmo que tenha que implorar ao antepassado, vou despedaçá-lo. Depois de tomar a decisão, Luo Qinchen sentou-se de pernas cruzadas e começou a cultivar. Desde que foi coagida da última vez, ela entendeu que neste mundo de cultivo, onde os fortes devoram os fracos, a beleza é uma sentença de morte. Agora, presa no pico do estágio do bebê primordial, faltava apenas um passo para a transformação divina. No dia seguinte, Luo Qinchen estava ensinando Li Lingye a cultivar pessoalmente, enquanto você, entediado, passeava pelo Lótus Azul. A seita era dividida em 2 setores, o externo, com cultivadores de Qi de talento mediano, e o interno, exclusivamente com discípulas do núcleo dourado. Um bando de mulheres bonitas reunidas, seus olhos se perderam. Como o único discípulo masculino do estágio de refinamento de Qi no setor interno, você parecia um galo da roça que caiu num ninho de fênix. A cada poucos passos, ouvia sussurros: irmã, olha, aquele rapaz do refinamento de Qi é tão bonito. De que adianta ser bonito? Ele nem chegou à fundação. Você fingiu não ouvir nada, mantendo um sorriso indiferente de quem não se importa, e continuou passeando. De repente, um discípulo da lei de expressão impassível parou na sua frente, com olhos afiados como facas. Garoto, sou Lei Dong, da sala de execução.
Como é que um novato do refinamento de Qi como você se infiltrou no setor interno? Você coçou a nuca. Foi a líder da seita que me trouxe aqui. Mentira! Lei Dong agarrou você pelo colarinho. As regras do setor interno são rigorosas. Sem a fundação ou o núcleo dourado, ninguém entra. Você não seria um espião enviado pelo clã demoníaco? Você sabia muito bem que isso era provavelmente um teste arranjado por Luo Qingchen. Esse brutamontes no segundo nível da fundação era claramente um peão. O que você quer? Você foi direto ao ponto. Lei Dong mostrou os dentes num sorriso. Ou sobe no ringue comigo e luta. Se vencer, prova que não é demônio. Ou então... Ele prolongou a entonação de propósito. Vai comigo para a sala de execução e aceita uma busca de alma. O burburinho explodiu ao redor. Quem não sabe que a técnica de busca de alma transforma a pessoa em idiota? E ainda por cima, um refinamento de que lutar contra uma fundação? É como ovo batendo em pedra. Você de repente soltou uma risada. Escolho a primeira opção. Lei Dong ficou pasmo na hora. Você disse com toda a seriedade. Pô, no meu estágio de fundação, luto com você como se fosse brincadeira. Lá vem conversa fiada. Você se virou e foi em direção à praça. Por trás, veio o grito furioso de Lei Dong. Não vem pedir clemência quando for derrotado. O barulho atraiu uma multidão de curiosos. Afinal, no continente dos imortais e demônios, desafiar um nível superior era mais raro do que porca subir em árvore. Alguém já estava tirando lanches. Gente, quem é que já viu um refinamento de que ousando desafiar um fundação? Enlouqueceu? Ousar desafiar o irmão Lei Dong? Bonito, mas o cérebro não funciona bem. Refinamento de que contra a fundação? Não é suicídio? As discípulas que assistiam tagarelavam, ninguém apostava nele. Na visão delas, aquela luta era como uma formiga desafiando um elefante, pura humilhação. Mas você estava no ringue com uma expressão calma, quase com vontade de rir. Lei Dong lembrou das instruções de Luo Qingchen de manhã. Se ele escolhesse a sala de execução, que o derrubasse e o trouxesse direto para vê-lo. Se ousasse lutar, que não o poupasse. Ele deu um último aviso com um grunhido. Garoto, desista agora e venha comigo, ainda dá tempo. Você bocejou e limpou a orelha com indiferença. Para de enrolar. Anda logo. Lei Dong instantaneamente se irritou, seus raios brilhando por todo o corpo. Ele nem perdeu tempo com testes, partiu direto para a briga. Sentiu que foi insultado. Apenas um cultivador de que refinamento ousa me desafiar? Ele não quer ir para o salão disciplinar, está claramente me menosprezando. Morte! Ele rugiu, transformando-se em um raio e disparando em minha direção. Você lentamente pegou uma pedra do chão. Sem nem usar energia espiritual, você a jogou descuidadamente. Ufa! A pedra acertou precisamente o peito de Lei Dong. Ele cuspiu um jato de sangue e caiu no chão na hora. Um silêncio mortal tomou conta do local. Todas as discípulas, em conjunto, arregalaram os olhos, quase com o queixo no chão. Caramba! Um cultivador de fundação foi nocauteado por uma pedra? Essa pedra deve ser um artefato divino, não? Onde que refinamento mata um de fundação? Será que estou vendo coisas? Ao longe, Luo Qingchen estava com o rosto pétreo. Ele viu claramente que você não usou nenhum pouco de energia espiritual. Mas aquele estilingue acertou exatamente no ferimento oculto de Lei Dong. E esse ferimento foi causado por ele mesmo. Anos atrás, ele foi coagido a casar por uma grande facção. Quando Lei Dong estava em uma viagem de treinamento, foi envenenado e atacado por alguém, fazendo seu cultivo despencar do estágio primordial para o de fundação. Parecia que ele iria cair de volta para o Qi refinamento. Ele rangeu os dentes, olhou para você, virou-se e foi embora. Você olhou na direção que ele partiu, com um sorriso no canto da boca. Exatamente igual. Só isso? Quer me testar? Muito imaturo. Lei Dong se debateu para levantar do chão, cuspindo alguns jatos de sangue negro. Ele estava prestes a explodir de raiva, quando de repente ficou paralisado. O veneno acumulado em seu corpo por anos, incrivelmente, havia sido expelido em grande parte com aquele sangue. A energia espiritual que antes se dissipava sem parar, agora se condensava novamente em seus meridianos, ignorando os apontamentos dos discípulos. Ele sentou-se de pernas cruzadas na hora para meditar e regular a respiração. Você espreguiçou-se e desceu lentamente da arena. Ainda durante o período de paralisação do tempo. Você já havia investigado todos os segredos do Seita Lotus Verde. Luo Qingchen, a primeira beldade do Oriente, era simplesmente uma máquina ambulante de criar problemas.
Há 100 anos, na Assembleia das Seitas, o jovem mestre da seita Xiaoyao, Gong Sunian, se interessou por ela e insistiu em tomá-la como esposa. Após ser rejeitado, ele declarou diretamente: quem ousar tocar em Luo Qinchen, estará desafiando a seita Xiaoyao. Nestes 100 anos, a seita Xiaoyao não perdeu chance de sabotar a seita Lótus Verde. O envenenamento de Lei Dong durante aquela caçada a demônios foi obra deles. Embora o ancião o tenha ajudado a expelir o veneno, a toxina residual em seu meridiano cardíaco o fez cair do estágio primordial para o de fundação. Parecia que ele estava prestes a virar um novato de Qi refinamento. Sentindo-se culpada, Luo Qinchen o deixou ser um discípulo disciplinar. Ele próprio, então, fechou-se em meditação por 100 anos e agora estava no pico do estágio primordial. Daqui a um mês, a Assembleia das Seitas Orientais seria sediada pelo Seita Lótus Verde. Com certeza, Gong Sunian viria importuná-la novamente. Você já havia traçado um plano de ação. Hoje, de propósito, você acertou o ferimento oculto de Lei Dong com a pedra para se passar pelo lendário corpo sagrado do Céu Único. Como esperado, após regular a respiração, Lei Dong correu para delatá-lo. Após ouvir o relatório, as pupilas de Luo Qinchen se contraíram. Li Beixen, corpo sagrado do Céu Único. O punho que ele apertava tremia ligeiramente. As coisas não eram tão simples assim. Luo Qinchen foi diretamente até sua residência. A espada longa chiou e foi colocada em seu pescoço. Ele disse em tom frio: confesse direito. Quem é você? Você encolheu o pescoço, fazendo uma expressão inofensiva. Irmã mestra, sou só um ilustre desconhecido no estágio de Qi refinamento que estava passando por aqui. Mentira! Luo Qinchen avançou a lâmina meio centímetro. Um cultivador de Qi refinamento consegue enxergar um ferimento oculto de um de fundação. Bem, você coçou a cabeça. Desde pequeno eu consigo ver os problemas dos outros. Na luta de agora, percebi que o peito do irmão mais velho tinha veneno residual. Foi por isso que acertei. Luo Qinchen estreitou os olhos e examinou você com sua percepção espiritual mais uma vez. Era realmente a insignificante cultivação de um novato de Qi refinamento. Ele bufou. Então me diga, em que estado estou agora? Seu olhar vagou, hesitante. Irmã mestra, esse. Consegue detectar tudo? Ele de repente se lembrou do registro no livro secreto da seita, o corpo de percepção natural do Dão. Este tipo de constituição lendária era como um scanner vivo do mundo da imortalidade, das artes, da música, da literatura, até as leis celestiais, nada que não pudesse ver através. O único defeito era ficar preso para sempre no estágio de Qi refinamento, como aquele que fundou o pavilhão Tismorgon há 10.000 anos. A respiração de Luo Qinchen de repente se acelerou. Ele conteve a excitação à força e testou. Então você consegue ver quando vou conseguir quebrar a barreira do estágio primordial. Você examinou Luo Qinchen descaradamente, o olhar vagando repetidamente por suas curvas de dar água na boca. Fingindo pensar por um momento, de repente franziu a testa. Em teoria, poderia quebrar a barreira em 2 dias, mas tocou a têmpora com o dedo, fazendo uma expressão de dificuldade. Andou passando por algum problema ultimamente, não é? A quebra do estágio primordial já é por si só ir contra o céu. Agora, um demônio interior se enredou em seu coração do Dão. Você propositalmente alongou o tom. Se ignorar isso e tentar forçar a barreira daqui a 15 dias. 99% de chance de ser reduzido a cinzas pelo trovão celestial. As pupilas de Luo Qinchen se contraíram violentamente. A mão que segurava a espada tremia ligeiramente. Ele nunca imaginou que você, um novato de Qi refinamento, conseguisse ver com tanta clareza até mesmo o complexo mais íntimo e oculto em seu coração. E como se resolve isso? Sua voz tremia, sem perceber que você estava engolindo salivas escondidas. Você continuava observando com uma cara séria, mas por dentro já estava louco. Eu é que sei lá como tratar isso. Agora mesmo foi tudo no chute, preciso inventar algo convincente. O olhar percorreu sua cintura tensa. Você de repente bateu na mesa. O problema está na técnica de vocês, da seita da espada Lótus Verde. Ficam o tempo todo bancando os puros que emergem da lama sem se sujar. Valorizam a reputação mais que a vida. Você balançou a cabeça com um sorriso de escárnio. Um cultivador de espadas precisa ter a coragem de rasgar o céu. Vocês, pelo contrário, primeiro se amarram com grilhões morais. A boca de lótus de Luo Qinchen se entreabriu ligeiramente. Aquelas palavras foram como um trovão caindo direto em sua mente. Sua voz tremeu. Então, por favor, me diga.
O que é a verdadeira arte da espada? Você de repente sorri, colocando a mão direita sobre o próprio peito. A verdadeira arte da espada deve ser guiada pelo coração, é a coragem implacável de avançar, é a determinação de cortar tudo. É a aura de romper todas as correntes. Uma vez que você usa seu coração como espada e forja um poderoso coração de espada, então sua arte da espada não terá mais falhas. O caminho da cultivação é, por natureza, ir contra o céu, tratando da criação divina do destino. O caminho percorrido é a estrada para o céu. Para trilhar bem essa estrada, não se deixe perturbar por ganhos e perdas momentâneos. Apenas meu coração vê o destino, apenas minha espada abre o céu claro. A luz do sol incide obliquamente sobre você. Naquele instante de ousadia, Luo Qinchen ficou atordoado. Você toca levemente com os dedos. Sua voz subitamente se eleva sobre o coração dele. A espada deve ser cortada assim, picando todas aquelas malditas regras e dando aos cães. Você chuta um banco de pedra ao lado. O que é reputação pura? O que é a face do clã? Tudo são correntes que prendem. Luo Qinchen treme todo, com os tímpanos dormentes do seu grito. Escute bem. Você de repente se aproxima do ouvido dele, dizendo palavra por palavra, um cultivador de espadas deve ter a coragem de fazer um buraco no céu. Os cílios dele tremem violentamente. Com o ar quente que você exala, o pescoço dele fica vermelho. Aquelas humilhações que o sufocavam agora evaporam como orvalho sob o sol. Uma coluna de luz dourada explode sobre a cabeça de Luo Qinchen, perfurando o telhado. Todos os anciões do clã da pureza levantam a cabeça ao mesmo tempo. O patriarca teve uma iluminação. A barba do grande ancião se enrola excitadamente em forma de 8. Você está deitado numa cadeira de balanço com as pernas cruzadas, olhando para aquela coluna de luz que sobe direto ao céu. O olhar profundo de Luo Qinchen antes de partir faz seus lábios se curvarem. Essa encenação foi incrivelmente bem executada. O local proibido nos montes agora está agitado como um mercado. Olhem! O patriarca está enfrentando a tribulação dos trovões. Aquela luz da espada. Caramba! Ele partiu a nuvem da tribulação ao meio. Você ouve o estrondo distante dos trovões e coça a orelha. Aquela garota Luo Qinchen agora deve estar cortando os trovões enquanto grita os lemas que você ensinou. Pensar nisso é bem empolgante. O dedo do ancestral do clã da pureza treme enquanto ele se apoia na bengala. Deu certo! Finalmente terei um segundo cultivador de estágio divino. Bum! Toda a cordilheira da pureza treme. O trovão da tribulação que cai é cortado por Luo Qinchen com um golpe de espada, espalhando-se em faíscas elétricas por todo o céu. Segundo, terceiro. Luo Qinchen corta a tribulação celeste como se fossem lenha, com a maior facilidade. O ancestral do clã da pureza, Lin Qinxia, semicerra os olhos. Os golpes de espada que essa garota usa têm uma aura de arrogância, como se ela fosse a número 1 do mundo. Após o avanço, Luo Qinchen flertou por 3 dias e imediatamente contou sobre você ao ancestral Lin Qinxia. Ao ouvir que o clã da pureza não só ganhou um corpo inato da arte da espada, mas também um corpo inato da compreensão do dão, foi uma dupla felicidade. Até ele ficou tentado a ir vê-lo, para ver se poderia obter algumas orientações suas. Afinal, ele estava preso no pico do estágio divino há quase 100 anos, sem nenhum sinal de avanço. Se você pudesse ajudá-lo a romper o estágio, o poder do clã da pureza poderia rivalizar diretamente com o clã da liberdade, o primeiro do Oriente. Pensando nisso, olhou para seu discípulo, que acabará de atingir o auge do estágio divino. Lin Qinxia sorriu com um significado profundo. Qinchen, o que você acha desse Li Beixin? Luo Qinchen respondeu sem hesitar. Embora ele tenha apenas a força do estágio de refinação de Qi, ele realmente tem algo. Ele viu à primeira vista os ferimentos ocultos no corpo de Lei Dong. Com algumas palavras, ele me fez avançar com sucesso para o estágio divino. Lin Qinxia assentiu, com uma expressão séria, e disse a Luo Qinchen, Qinchen, o mestre te dá uma missão. A partir de hoje, você deve proteger esse Li Beixin a todo momento, sem deixar que ele sofra o menor erro. Ao ouvir isso, Luo Qinchen ficou surpresa. Mas, sendo inteligente, ela logo entendeu. Você é a esperança da ascensão do clã da pureza. O segredo do corpo da ilusão inata não pode ser escondido. Uma vez que se espalhe, certamente haverá muitos que vão querer sua vida. Afinal, quem tem o corpo da ilusão inata só pode permanecer no estágio de refinação de Qi a vida inteira, precisando de alguém forte para protegê-lo o tempo todo. Respirando fundo, Luo Qinchen assentiu. Farei conforme o mestre ordenar. Vendo que Luo Qinchen concordou tão prontamente,
Lin Qingxi assentiu satisfeito e depois disse, vamos, leve-me para ver esse Li Beixin. Deixe o mestre também ver se o corpo da ilusão inata pode me ajudar a criar um milagre. Os olhos de Lin Qingxi brilhavam com uma luz intensa. Ele sabia que, se nem mesmo o corpo da ilusão inata pudesse apontar o caminho para sua superação, então ele provavelmente nunca alcançaria o estado de vazio iluminado nesta vida. Dito isso, os dois foram juntos procurar você. Nesse momento, você estava deitado ao sol, com os pés para cima. De repente, percebeu dois olhares ardentes. Levantou a cabeça e viu duas mulheres, uma velha e uma jovem, fitando você com olhos verdes, como lobos famintos vendo carne. Lin Qingxi ficou com a garganta seca. Ao levantar o pé, quase tropeçou na soleira. Esta velha gostaria de convidar o jovem amigo para discutir o dom. Você deu um salto de carpa da cadeira de balanço. Lin Qingxi deu 2 passos e segurou seu braço. Jovem amigo, não precisa. Graças à sua orientação, esta minha discípula boba. Enquanto falava, tirou um frasco de jade da manga. Você examinou com sua consciência espiritual e quase riu. Pílula de extensão de vida. Essa velha realmente pensa que quem está no estágio de refinação de Qi tem vida curta. Mesmo assim, você rapidamente guardou o frasco no peito. Ancestral, você é muito gentil. Lin Qingxi esfregou as mãos, olhando com expectativa. Bem, esta velha está presa no pico do estágio divino há 100 anos. Você já percebeu a intenção dele e o interrompeu diretamente. Ancestral, está a um passo do estado de vazio iluminado. De repente, o estilo mudou. É fácil superar o estágio divino, mas esse seu corpo provavelmente não aguentará os 6 trovões da tribulação do estado de vazio iluminado. Lin Qingxi instantaneamente pareceu ter perdido o fôlego, todo curvado. Preocupado? Nesse momento, você mudou o tom novamente. A menos que arranje alguém para aguentar a tribulação por você. Você baixou a voz. Por exemplo, seu precioso discípulo que acabou de ter um avanço. As pupilas de Lin Qingxi se contraíram violentamente. Seu olhar periférico involuntariamente se desviou para Lu Qingxin. Depois de mais algumas palavras de cortesia, ele saiu arrastando a discípula, abatido. Mestre, o que está olhando? Li Lingyer apareceu não se sabe quando atrás de você. Você olhou para as costas da dupla que se afastava. Um sorriso provocante surgiu no canto da boca. Viu? As pessoas, por um pouco de desejo. Até a própria discípula é empurrada para a fogueira. Li Lingyer inclinou a cabeça, coçou a cabeça com ar confuso, claramente não entendendo completamente suas palavras. Ele franziu os lábios, virou-se e voltou para o quarto para cultivar. Para ele, todos os problemas vinham do fato de que sua força não era forte o suficiente. Não demorou muito para que a notícia de que o patriarca havia rompido para o estágio Yuan se espalhasse por todo o clã Qinglian. Os discípulos internos ficaram alvoroçados. Ouviu dizer? O patriarca conseguiu romper tudo graças àquele. O garoto do estágio de refinamento de Qi? Culpado? A irmã mais velha, não brinca. Refinamento de Qi pode apontar diretamente para o pico Yuan? Outra discípula feminina interveio misteriosamente. O que vocês entendem? Ele é um corpo errante inato, e a irmã dele é um corpo de visão do caminho inato. O que é um corpo errante inato? A irmã mais velha revirou os olhos. Mandei você ler mais livros. Esse tipo de constituição pode facilmente compreender qualquer problema de cultivo. Mas o custo é ficar preso para sempre no estágio de refinamento de Qi. A notícia se espalhou cada vez mais misteriosamente, além dos ferimentos graves de Lei Dong. Curado por você com uma pequena pedra, todo o clã Qinglian ferveu. Seu pequeno pátio instantaneamente se tornou um local popular. Durante o dia, lotado de discípulos internos vagamente visíveis, à noite, dominado pelos anciãos. Aquelas irmãs mais velhas excessivamente entusiasmadas. Não hesitavam em te apalpar, e algumas até se esgueiravam para o seu quarto à meia-noite para conversar à luz de velas. Se não fosse Li Lingyer mantendo a ordem ao lado, você já teria sido devorado vivo. Esse tipo de vida dolorosa e prazerosa durou mais de 20 dias. Até a véspera da assembleia do clã. Noite silenciosa, o som de insetos era esparso. A pequena irmã mais nova Sukyuyu terminou seu cultivo. Sorrateiramente, montou uma barreira no quarto, tirou um talismã de comunicação e escreveu algumas palavras apressadamente. Ela acabou de remover a barreira. Ao se virar, deu de cara com você sentado no quarto dela com as pernas cruzadas, brincando sorridente com a xícara de chá dela. Pequena irmã mais nova, eu vi todos os seus segredinhos. Sukyuyu primeiro se assustou.
Ao ver que era você, suspirou aliviada. Afinal, você era apenas um cultivador de refinamento de que... Ela fingiu calma. Irmão mais velho está brincando. Que segredos eu teria? Na verdade, você invadiu o quarto da irmã mais nova no meio da noite. Não é muito apropriado, né? Você se levantou, com o olhar fixo no anel de armazenamento no dedo dela. Do que está fingindo? Não estava acabando de passar informações para seu mestre? Ao som de suas palavras, o sorriso no rosto de Sukiuyo congelou instantaneamente. Uma fina camada de suor frio brotou em suas costas. Ela forçou um sorriso. Irmão mais velho Lee, adora brincar. Que mestre eu teria? Seus dedos torciam inconscientemente a barra da roupa. Já é tarde, irmão mais velho, por favor volte. Dizendo isso, ela tentou empurrá-lo para fora da porta. Você não se moveu, mas deu uma risadinha. Quer que eu fale claramente? Seus dedos batiam levemente na mesa. Pequena espiã enviada pelo clã Xiaoyao. Não estou errado. Estou. As pupilas de Sukiuyo se contraíram. A adaga escondida na manga já deslizou para a palma da mão. Você deu uma olhada na mão tensa dela e acrescentou lentamente. Me mate. Você acha que consegue sair viva do clã Qingliang? Mesmo que escape por sorte, seu mestre perdoaria um inútil que não fez o trabalho direito. O que você quer afinal? Ela rangeu os dentes. Levantou a adaga, com o peito ofegante. Simples. Você estalou os dedos. Repita o que acabou de enviar na mensagem. A voz dela tremia, as unhas cravavam fundo na palma da mão. Só disse que você é um corpo errante nato, e sobre a ruptura do patriarca. Essa resposta já estava dentro das suas expectativas. Afinal, durante a paralisação do tempo, você já tinha descoberto tudo sobre ela, incluindo como ela traiu Lei Dong fazendo ele levar a culpa. Depois de perguntar o essencial, você de repente se levantou e se aproximou. Sukiuyo recuou por reflexo, e suas costas bateram contra a parede com um tum. Irmão mais velho, já falei tudo o que devia. A voz dela com um choro contido, como um animalzinho encurralado. Você a examinou com interesse. Comparada à frieza e beleza de Lu Qinxin e à sinistridade de Li Vanqiu, essa garota de 7 pontos se destacava pela vivacidade. Especialmente aquele par de nádegas em forma de pêssego que tremiam levemente com a respiração, fazendo seus dedos coçarem. Irmão mais velho. Não chegue perto. Ela tentou em vão circular sua energia espiritual, mas descobriu que sua cultivação no estágio Jindan era como invisível diante de você. Você apoiou uma mão na parede, prendendo-a naquele pequeno espaço, sentindo o leve perfume de flor de osmanthus nas pontas do cabelo dela, comportada. Não se mexa. Você se inclinou e sussurrou em seu ouvido, satisfeito ao ver seu rosto empalidecer instantaneamente. Seus dedos roçaram a clavícula que subia e descia violentamente. Quanto mais você luta, mais eu me empolgo. Sukiuyo tremia toda. Só então percebeu o quão assustador era aquele cultivador de refinamento de que nem mesmo um ancião no pico da transformação divina podia ver através do disfarce. Qual seria o verdadeiro poder desse cara? Sukiuyo, com os cílios tremendo, fechou os olhos como quem se resigna, respondendo desajeitadamente aos seus movimentos. A lua brilhava através das janelas, mas não conseguia encobrir a atmosfera erótica do quarto. 2 horas depois, ela estava como uma gatinha exausta, caída em seus braços. Uma mancha vermelha chocante no lençol fez você erguer uma sobrancelha. Não esperava encontrar um produto original no mundo da cultivação imortal. Ela ofegava de dor. Seus dedos inconscientemente desenhavam círculos no peito. Irmão mais velho, me leve embora. Estou farta. Lágrimas de repente caíram em sua pele, escaldantes. A irmã mais velha líder do clã me tratava como irmã de sangue, mas há 100 anos. Ela de repente engasgou e não conseguiu continuar. Você sentiu o líquido quente escorrer pelo seu peito. Quando ela se acalmou, contou a história em pedaços. Naquela época, depois que Lu Qinxin recusou o casamento, o clã Xiaoyao a sequestrou como refém. Eles disseram que fariam todos os homens do clã se revezarem. Sukiuyo tremia toda. Nesses 100 anos, cada vez que enviava uma mensagem, eu desejava morrer. Você acaricia suas costas lisas e sussurra em seu ouvido. Realmente é mais adequado tê-la por perto. Além disso, você apenas sente o calor residual em sua cintura. Os métodos desprezíveis da seita Xiaoyao de usar a pureza das donzelas como ameaça lhe deram uma desculpa perfeita para lidar com eles. Ao mesmo tempo, um clarão de fogo subiu ao céu no território da seita Xiaoyao. Gon Sunian, envolto em chamas, rompeu o selo, e suas risadas histéricas espantaram todos os pássaros da montanha. Lu Qinxin.
Desta vez, na Assembleia das Seitas, veja como você vai escapar. Ela empurrou a porta da prisão principal e se ajoelhou diante do homem imponente no trono. Pai, seu filho já alcançou o estágio do bebê divino. Seu punho rangia dentro da manga. Preciso fazer aquelas vadias da seita Qinglian se ajoelharem e enviarem a santa. Gon Suninha acariciou a barba com um sorriso, avaliando a ambição em seus olhos. A obsessão do filho por Luo Qinchen era exatamente o que ele queria. A humilhação de ter o pedido de casamento recusado há 100 anos. É hora de lavar isso com o sangue da seita Qinglian. A seita Qinglian, no leste, é um pedaço de carne gorda. Gon Suninha cobiçava isso há dias. Essa seita não só tem profundas raízes, mas também é um ninho de beldades. Qualquer discípula que você pegue fará outras seitas salivarem. A seita Xiaoyao consegue manter o primeiro lugar no leste. Tudo graças ao ancião no estágio do vazio claro que a protege. Mas o ancião da seita Qinglian está preso no pico da transformação divina há anos. Quem sabe se um dia terá um insight repentino. Pensando nisso, os dentes de Gon Suninha coçavam de raiva. Ele não perdeu oportunidades de causar problemas pelas costas. Se não fosse pela relação com o Vale do Fogo distante na região central. Eliminar a seita Qinglian não seria difícil. Mas cada vez que calculava o preço a pagar, Gon Suninha sentia uma dor que o fazia estalar os dentes. Deixar aqueles vampiros agirem arrancaria 3 camadas de pele da seita Xiaoyao. É por isso que Gon Suninha só ousava falar em tomar concubinas. Sua esposa principal, originária do Vale do Fogo Distante, não é fácil de lidar. Mestre da seita, uma carta secreta da seita Qinglian. Um discípulo do lado de fora entregou a carta tremendo. Gon Suninha a abriu e imediatamente mudou de expressão. Seus dedos tremiam ao jogar a carta para o filho. Gon Suninha a pegou e seus olhos ficaram vermelhos de choque. Aquela vadia Luo Qinchen realmente alcançou o estágio da transformação divina, e ainda usando o corpo naturalmente puro do estágio de Qi. Chamas explodiram de sua palma, queimando a carta até virar cinzas. Um rugido bestial saiu de sua garganta. Agora, esquecer tomar concubinas. Ela nem serve para segurar os chinelos dele. Pai e filho se entreolharam e viram assassinato nos olhos um do outro. Gon Suninha, com o rosto sombrio, foi para o local proibido. É preciso pedir a decisão do ancião. Mas, por mais urgente que seja a Assembleia das Seitas, ele acariciou a adaga do dragão solitário em sua manga com um sorriso frio. Desta vez, faria a seita Qinglian sangrar 3 pés. Na seita Qinglian, o cenário era outro. Faltando apenas 3 dias para a Assembleia. A seita inteira estava agitada como se tivesse tomado sangue de galinha. Sob suas instruções, os ruídos de anciãos rompendo gargalos ecoavam sem parar. As irmãs mais velhas e mais novas subiam de cultivo uma após outra. Muitas discípulas jogavam sachês perfumados no pátio dele à noite, mas eram todas afugentadas pela aura de espada que vinha do pátio vizinho. Luo Qinchen, com a espada nos braços, encostou-se na parede. Seu olhar era tão sombrio que podia congelar alguém, por estranho que pareça. Antes, só de ver esse rosto ela já queria puxar a espada. Agora, ela se pegava olhando fixamente para as costas dele enquanto treinava espada. Seu rosto, sob o véu, ardia levemente. Em seus ouvidos, ecoavam as palavras daquele dia da discussão sobre o dão, a verdadeira arte da espada. Ele, sem intenção, acariciou o punho da espada. De repente, sentiu uma trava em seu coração se soltar com um clique. Cada vez que aquela frase, somente meu coração e espada criam, somente minha espada abre o céu azul, ecoava em seus ouvidos. O coração de Luo Qinchen tremia. Isso não era algo que um inútil no estágio de Qi pudesse dizer. Era claramente a aura de um supremo mestre da espada. Ela o observava furtivamente de lado, e quanto mais pensava nisso, mais sentia pena dele. Se ele pudesse cultivar. Em 3 ou 5 anos, ele já teria esfregado o rosto de todas as grandes seitas do leste no chão. Mas este infeliz passava o dia inteiro brincando e flertando entre as irmãs, como um playboy sem vergonha. Luo Qinchen mordia os lábios, resmungando por dentro. Que coração grande é preciso ter para tratar 100 anos de vida como brincadeira? Se fosse ela, já teria desmoronado. Pensar que em 200 anos esse canalha se transformaria em pó. Seu peito de repente doía de opressão. Irmão Beixen, eu não consigo treinar esse golpe direito. O gemido dengoso vindo de longe fez os dedos de Luo Qinchen se apertarem. A aura de espada quase partiu a mesa de pedra ao meio. Por dentro, ela já estava fazendo seus cálculos. Quando tiver oportunidade, vou amarrar todas essas pequenas vadias da seita Qinglian e usá-las como suportes de canhão. Vou fazer uma grande festa sem véus.
Na véspera da Assembleia das Seitas Orientais, toda a cidade Qinglian estava em ebulição. Cultivadores de todos os tipos lotavam tavernas e casas de chá, formando grupinhos para fofocar. Um barbudo bateu na mesa. Ah, a seita Qinglian realmente encontrou um tesouro. Ouvi dizer que eles têm um corpo naturalmente puro na seita. Com apenas algumas instruções, ele fez a fada Qinglian romper para o estágio da transformação divina. Um cultivador ao lado arregalou os olhos. Sério? Será que ele pode me dar algumas dicas? Antes que terminasse, foi interrompido pelo companheiro. Sonhando, está. Ele é um petisco cobiçado. Enquanto falavam animados, uma risada fria veio do canto. Não passa de um inútil no estágio de que o barbudo ia explodir, mas quando levantou a cabeça e viu quem era, imediatamente se encolheu. Encolhendo o pescoço, murmurou baixinho, Gonsu Nian da seita Xiaoyao. Não dá para mexer, não dá para mexer. Ele abaixou a voz, com um olhar esperto. Vocês sabem, o ancião da seita Qinglian está preso no pico da transformação divina há centenas de anos. Se ele usar esse corpo naturalmente puro para romper para o estágio do vazio claro, os outros companheiros entenderam na hora e lançaram olhares provocativos para Gonsu Nian. Gonsu Nian tremia de raiva, rangendo os dentes com ameaça. Moleque no estágio de que, veja por quantos dias ainda vai saltitar. Enquanto isso, dentro da seita Qinglian, lanternas e bandeiras coloridas estavam penduradas. Os grandes mestres das várias seitas chegaram cedo. Seguindo o costume, primeiro houve um banquete noturno. No dia seguinte, também haveria uma reunião literária. Em outras palavras, era um grande evento de encontros no mundo da cultivação. Você mordia uma coxa de frango e revirava os olhos. Esse encontro sem graça, quem se importa? Comer é que é bom. A serva pessoal de Lu Qinxin colocou as mãos na cintura. A mestre ordenou. Durante a assembleia, você não pode se afastar nem um passo. Deve ficar grudado na fada Lu. Você gemeu e foi forçado a ativar o modo de sombra. No banquete, os grandes mestres conversavam e riam, mas você só abraçava um frango assado e comia até ficar besuntado de óleo. Quer saber por que estava tão mal? A memória de sua vida anterior como um glutão de um grande país estava gravada em seus ossos. Os cultivadores deste mundo praticavam a abstinência alimentar. A cultura americana é terrivelmente pobre, e Lu Qinxin, vendo sua expressão atordoada, balançou a cabeça impotente. Talvez seja porque o amor vê beleza em tudo, ele não achou sua aparência diferente, mas sim que sua expressão boba estava cheia de descontração. Próximo ao final do banquete, 6 discípulos vestidos de branco se levantaram de repente, e o líder, um estudioso, abriu um leque com um estalo, anunciando o grande nome dos 9 discípulos do clã Lotus Verde com corpo de compreensão inata. Sou Lu Aijin, venho especialmente para aprender. Assim que a introdução sarcástica de Lu Aijin terminou, todo o salão principal explodiu em agitação. Os olhos dos espectadores se iluminaram, e eles começaram a tagarelar animadamente. Caramba! Não são aqueles 6 metidos do Colégio da Montanha Verde? Cada um é mestre em uma das artes: música, xadrez, caligrafia, pintura, poesia e canto, conhecidos como os 6 gênios do deserto oriental. Da última vez, no encontro literário, eles humilharam o santo herdeiro do clã Céu Misterioso, Nid, a ponto de ele ficar em choque. Alguns velhos espertos aumentaram propositalmente o volume. Com esse cenário, tenho medo de que ele passe vergonha na hora. Outros balançavam a cabeça enquanto falavam. O que chamam de fama nem sempre corresponde à realidade. Lu Qinxin franziu a testa formando rugas. Esses livreiros estão claramente sendo usados como bodes expiatórios. Não. Ganhar não traz benefício, perder é ainda pior, é uma típica questão de vida ou morte. Ele estava prestes a intervir para acalmar a situação, quando viu você com um sorriso de canto de boca. Já tinha amaldiçoado mentalmente toda a linhagem dos oponentes até a 18ª geração, e esse bando de caipiras ousa competir cultura comigo? Na minha cabeça, tenho 5.000 anos de conhecimento. Li Vanquil jogou o osso de frango no chão, o som alto o suficiente para estilhaçar copos de vidro. A plateia inteira silenciou por 3 segundos, e então explodiu em um tumulto ainda maior, com os espectadores esfregando as mãos de empolgação. Emocionante! Os ingressos para a reunião literária de amanhã vão subir de preço. Esse cabeçadura nunca levou uma surra da vida, não é? Apostas abertas. Aposto que os 6 gênios vencem. Lu Qinxin batia os pés de impaciência. De repente, lembrou-se da frase que você sempre dizia: a vida e a morte são leves, desobedeça e lute, e não pôde deixar de balançar a cabeça com um sorriso amargo.
Esse garoto realmente leva a arrogância como profissão. No canto, Gongunyan sorriu maliciosamente enquanto bebericava vinho, calculando em sua mente. Ganhe ou perca, esse garoto está morto de qualquer jeito. Os olhos claros como a água de outono de Luo Qinchen fitavam você fixamente. Com os dedos, ele batia debaixo da mesa, enviando um código de transmissão telepática. Tem algum plano? Nenhum. Você comeu uma coxa de frango e respondeu por telepatia, com a maior cara de pau, fazendo Luo Qinchen render os dentes de raiva. Seus olhares cortavam você como facas. Amanhã, se a coisa ficar feia, desista. Se conseguir vencer uma ou duas rodadas, já é o suficiente para honrar o clã Lotus Verde. Você de repente mostrou um sorriso de raposa. Se eu vencer todas, irmã mais velha poderá dançar com a espada para mim todos os dias? Ah! As orelhas de Luo Qinchen ficaram vermelhas instantaneamente, e ele tentou parecer calmo. Espere até você realmente vencer as 6 rodadas para falar. Ele calculava mentalmente. Seria sorte se você vencesse 3. Só competir não tem graça. Que tal adicionarmos uma aposta? Os 6 gênios se revezaram para falar. Luo Aijin fechou o leque com um estalo e disse, com um tom sarcástico, irmão mais novo, o que pretende apostar? Qualquer peça de nossa coleção vale 10 de suas vidas. As discípulas do clã Lotus Verde ficaram furiosas. Irmã mais velha ficou tão brava que suas sobrancelhas se ergueram. Luo Aijin, o que você quer dizer? Irmão mais novo Li, o que quer apostar? Nós fazemos uma vaquinha. As outras irmãs mais novas começaram a tirar bolsas de armazenamento. Eu ofereço um elixir de 3º grau. Eu tenho um item espiritual de alta qualidade aqui. Os espectadores no canto esfregavam as mãos de excitação. Caramba, agora a coisa ficou séria. Abram as apostas. Deve ter tirado um bom proveito, hein? Gongunyan, escondido na multidão, tinha um olhar sombrio como se pudesse pingar água. Ele calculava em segredo. Se esse garoto tiver talento, finjo que quero me aliar a ele primeiro. Se ele recusar a cortesia, mesmo que precise invocar o patriarca, tenho que matá-lo. Ao pensar que Luo Qinchen havia alcançado o estágio divino com a ajuda desse garoto, ele rangia os dentes de ódio. Originalmente, na Assembleia do Clã, aquela flor inatingível deveria ter sido dele para colher. Você se curvou para as irmãs mais velhas e mais novas entusiasmadas. Agradeço a boa vontade de todos, mas tenho minha própria aposta digna de ser mostrada. Você se virou para Luo Aijin, de repente, mostrou os dentes em um sorriso. Irmão Lu, está há 10 anos no estágio avançado de núcleo dourado, não é? O rosto de Luo Aijin mudou instantaneamente. Esse segredo nem mesmo aqueles próximos a ele conheciam, e esse garoto à sua frente o percebeu de relance. Você disse lentamente, se eu perder, ajudarei o Colégio da Montanha Verde a resolver um gargalo de cultivo. Que tal? O salão inteiro ficou em silêncio instantaneamente. Alguém engoliu em seco. Uma chance de romper um gargalo? Quantos cultivadores passam a vida inteira buscando isso sem conseguir? Mesmo o talentoso patriarca do clã Lotus Verde não ficou 100 anos na soleira do estágio divino? Você sorriu enigmaticamente. Tem certeza de que podem decidir? O que eu quero vai exigir que chamem o mestre do colégio de vocês. Você semicerrava os olhos enquanto observava Luo Aijin, com um lampejo astuto de raposa no fundo. Para ser honesto, você não se importava nem um pouco com a riqueza do Colégio da Montanha Verde. O que eles tinham, você teria mais cedo ou mais tarde. O que eles não tinham, sua bolsa de armazenamento tinha de sobra. A única exceção era a lendária segunda beldade do deserto oriental, a primeira gênia literária, Shen Qing. Você nunca tinha visto nenhum canto dela. Da última vez, foi ao Colégio da Montanha Verde para espreitar, mas ela estava em uma jornada de treinamento. Você de repente mostrou os dentes em um sorriso. Se o colégio de vocês perder, Shen Qing virá ao clã Lotus Verde por 3 dias como convidada. Que tal? A plateia inteira explodiu em alvoroço, essa condição comparada à chance de romper um gargalo. Era como trocar gergelim por melancia, mas o rosto de Luo Aijin ficou verde na hora. Ele perseguia Shen Qing há 100 anos. Nem sequer tocou na manga dela. E agora quer levar a moça para casa? Quando Luo Ai estava prestes a se levantar furioso, 752 de repente, uma voz como a de uma andorinha surgiu na porta. Já que o senhor é tão gentil, eu, em nome do meu irmão mais velho, aceito.
753 Aquela voz parecia ter magia, instantaneamente atraindo todos os olhares. Uma mulher de vestido amarelo, com um véu verde, aproximava-se graciosamente. 754 Seus longos cabelos negros caíam como uma cascata, as fitas amarelas nas pontas balançavam suavemente ao vento, e cada passo parecia pisar em lótus. 755 Embora não se pudesse ver completamente seu rosto, sua aura etérea já fazia todos os cultivadores presentes ficarem hipnotizados. 756 Era ninguém menos que Shen Qing, a maior gênia do leste. Lu Wai ficou de queixo caído. Essa senhora não participa da Assembleia do Clã há 100 anos. 757 Por que aparecer hoje? Será que é só para ver esse corpo do caminho errado inato? Shen Qing caminhou levemente até você. 758 Seus lábios vermelhos se entreabriram sob o véu. Ouvi dizer, durante minhas andanças, que no clã Lotus Azul surgiu um gênio. 759 Deve ser o senhor, não é? Você ficou paralisado na hora. Em termos de aparência, talvez ela perdesse um pouco para Lu Qingxin, 760 Mas aquela aura natural, misturada com um toque único de imortalidade, simplesmente te deixou sem reação. 761 As cultivadoras no mundo da imortalidade são todas frias como o gelo, mas de repente aparece uma versão calorosa. É como se, depois de se fartar de peixe cozido no vapor, 762 de repente sentisse o cheiro de costelas agridoces. Sou Lin Beixin, você disse, recuperando o foco, com as orelhas vermelhas. 763 Fui dominado pela sua presença, peço desculpas pela falta de educação. Ao lado, Lu Qingxin torcia o tecido das roupas de raiva. 764 As mulheres têm um radar assustadoramente preciso nesse aspecto, ainda mais que você era o único homem em 100 anos que a fez perder o ritmo do coração. 765 Você se inclinou levemente, fazendo uma saudação padrão dos confucionistas. Embora o mundo da imortalidade não ligasse para formalidades, 766 Você sabia bem que esses discípulos da academia adoravam esse tipo de coisa. Shen Qing desviava o olhar, mas seus olhos sempre vagavam por você. 767 Ela já tinha visto muitos homens. As feias reações ao vê-la pela primeira vez, ou se encolhiam como Lu Wai, com vergonha. 768 Ou mostravam sua verdadeira natureza, dominados pela luxúria. Mas alguém como você, que admitia francamente a gafe e rapidamente recuperava a compostura, era a primeira vez que via. 769 Amanhã, que tal mudarmos as regras do encontro de letrados? Ela disse, alisando os cabelos, com um brilho astuto nos olhos. Se nós perdermos, 770 Estou disposta a ser sua serva por 30 anos. Se o senhor perder, ela fez uma pausa de propósito. 771 Basta orientar 3 pessoas da minha academia a romperem seus gargalos. O salão inteiro explodiu. Isso não era uma aposta, 772 mas sim um cálculo meticuloso. Se ganhasse, conseguia 3 vagas de avanço de graça. Se perdesse, ainda podia se aproximar do corpo do caminho errado inato. 773 De qualquer forma, era lucro certo. Você ergueu as sobrancelhas. Caramba, 774 Essa não é nenhuma fada pura, é a melhor chá verde do mundo da imortalidade. Se na Terra, na minha vida passada, houvesse alguém desse nível, 775 Você com certeza desviaria o caminho. Mas agora, você é o homem no topo da cadeia alimentar. 776 Fechado, você aceitou prontamente, percebendo pelo canto dos olhos que Lu Wai estava com os olhos vermelhos de raiva. 777 Os punhos rangendo. Esse pobre cachorro lambedor estava sendo usado como arma por alguém, sem nem saber. 778 Shen Qing girou a saia ao se virar, achando que tinha fisgado um grande peixe. Mal sabia ela que você estava olhando para suas costas com um sorriso 779 perigoso nos lábios. Quem é o caçador? Amanhã se verá. No canto, Gong Yan sorriu friamente. 780 Abertamente, ele não ousava desobedecer às ordens do ancião, mas nos bastidores sempre dava um jeito de tornar essa aposta mais interessante. 781 Naquela noite, os anciões do estágio da transformação de todos os clãs romperam seus selos e partiram às pressas para o clã Lotus Azul. A lenda do corpo do caminho errado inato finalmente ia passar 782 pela verificação. Desta vez, o clã Lotus Azul também enviou discípulos internos para participar da Assembleia. 783 A líder dos aprendizes do clã demoníaco naturalmente estava entre eles. Mas esses discípulos internos, orgulhosos, normalmente nem olhavam para discípulos servos.
784 Exceto pela líder que você tratou de forma especial, ninguém te reconheceu. De volta ao pátio, 785 Li Linger espiou por trás da porta, olhando para você como se fosse um monstro. Mestre, 786 Amanhã vamos realmente vencer aqueles nerds? Você afagou a cabecinha dela. No seu mestre, nem sei como se escreve a palavra perder ponto. 787 Então, de repente, uma voz tão doce quanto o canto de uma andorinha flutuou pela entrada. Já que o cavalheiro é tão gentil, em nome do meu irmão mais velho, aceito. Essa voz parecia carregar magia, instantaneamente atraindo todos os olhares. Uma mulher de vestido amarelo, com um véu verde, aproximou-se com graça. Seus longos cabelos negros caíam como uma cachoeira, com uma fita amarela na ponta balançando ao vento. Cada passo parecia pisar em lotos de jade. Embora não se pudesse ver seu rosto inteiro, sua aura etérea já hipnotizava todos os cultivadores presentes. Era ninguém menos que Shen Qing, a primeira gêmea do leste. O queixo de Lu Aijin quase caiu. Essa dama não participava das assembleias sectárias há 100 anos. Por que apareceria hoje? Será que só para ver esse portador do erro inato do caminho? Shen Qing caminhou levemente até você. Seus lábios vermelhos, ocultos pelo véu, entreabriram-se. Ouvi, durante minhas viagens, que no seita do Lótus Azul surgiu um gênio. Deve ser o cavaleiro, certo? Você ficou sem palavras. Em termos de aparência, talvez ela perdesse um pouco para Luo Qinchen. Mas aquela aura celestial inata, misturada com um encanto único, desmontou você completamente. No mundo da cultivação, todas as mulheres são frias como gelo. De repente, surgir uma versão calorosa é como se cansar de peixe cozido no vapor e de repente trocar por costelas de porco agridoces. Sou Lin Deixem, você respondeu, recuperando-se, com as pontas das orelhas vermelhas. Foi falta de educação ser ofuscado pela graça da senhorita. Do seu lado, Luo Qinchen puxava furiosamente sua roupa. Esse canalha nunca tinha ficado tão descontrolado quando a viu pela primeira vez. O radar das mulheres nesse aspecto é assustadoramente preciso, ainda mais considerando que você era o único homem em 100 anos a fazer o coração dela pular uma batida. Você curvou-se levemente, fazendo uma saudação padrão, embora o mundo da cultivação não fosse muito apegado a formalidades. Você sabia bem que esses discípulos de academias adoravam isso. Shen Qing lançou um olhar suave, mas seus olhos nunca se desviavam de você. Ela já vira muitos homens em sua vida, suas primeiras reações ao vê-la. Uns, como Lu Aijin, com vergonha e desvio. Outros, tomados pela luxúria, mostravam sua verdadeira natureza. Mas alguém como você, que admitia abertamente o descontrole e rapidamente recuperava a compostura, era a primeira vez. Que tal mudarmos as regras do encontro literário de amanhã? Ela acariciou os cabelos, com um brilho astuto nos olhos. Se nós duas perdermos, eu servirei como criada do cavalheiro por 30 anos. Se o cavalheiro perder, ela fez uma pausa de propósito. Basta orientar 3 discípulos da minha academia a romperem seus gargalos. O local inteiro explodiu. Isso não era uma aposta, mas um cálculo refinado. Se vencesse, ganhava 3 vagas de avanço de graça. Se perdesse, se aproximava do portador do erro inato do caminho. De qualquer forma, lucro garantido. Você ergueu as sobrancelhas. Entendo. Isso não é uma deusa pura, é a chá verde suprema do mundo da cultivação. No seu mundo anterior, na Terra, com esse nível, você certamente teria desviado. Mas agora você era um homem no topo da cadeia alimentar. Fechado. Você aceitou prontamente, percebendo pelo canto do olho que os olhos de Lu Aijin estavam vermelhos de raiva. Punhos rangendo de raiva, esse pobre otário está sendo usado como ferramenta e nem sabe. Shen Qing girou, a saia rodopiando, achando que havia fisgado um grande peixe, sem saber que você está olhando para suas costas com um sorriso. Com um sorriso perigoso, amanhã saberemos quem é o caçador. No canto, Gongun Yan riu friamente. Abertamente, ele não ousa desobedecer às ordens do ancião, mas secretamente sempre dá um jeito de tornar essa aposta mais emocionante. Naquela noite, os anciões de transformação divina de várias seitas saíram de seus retiros e correram para o clã Lótus Azul. A lenda do corpo inato puro finalmente chegaria ao seu momento de verificação. No momento da verificação, o clã Lótus Azul também enviou discípulos internos para participar da cerimônia. Aquela grande irmã mais velha do clã demoníaco naturalmente estava entre eles, mas esses discípulos internos arrogantes, no dia a dia, nunca dariam atenção a um discípulo como eu. Exceto por aquela irmã mais velha que você tratou de forma especial, ninguém te reconheceu.
Voltando ao pequeno pátio, Li Lingyer espiou por trás da porta, olhando para seu próprio mestre como se fosse um monstro. Mestre, amanhã você realmente pode vencer aqueles nerds? Você afagou sua cabecinha. Neste mundo, nem sei como escrever a palavra livro. Então eu quero ver você arrasar com todo mundo.